Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars, Skywalker, capítulo 251, Show Palpatine 9. Shira Jamaani, Supremo Overlord dos Yuuzhan Vong e certamente um fator determinante na guerra que chegou. Parece que eles decidiram começar a guerra na galáxia cedo, acreditando em suas capacidades atuais para derrubar e governar completamente este novo lugar como seu próprio domínio. Claro, Shira Jamaani nem mesmo é o verdadeiro poder por trás dos Yuuzhan Vong, já que há outra pessoa nos bastidores, controlando e manipulando tudo na direção que desejam, especialmente agora que os Yuuzhan Vong se aproximaram da conhecida galáxia cheia de Jedi e Sith. Oni-Mi era um Yuuzhan Vong masculino, um Shamed Shaper e o único sensitivo à força de sua espécie, além de outra figura misteriosa, tornando-o uma exceção discutível. Deveria ter sido há 7 a 8 anos que Shira caiu sob o domínio do E-Shaper Oni-Mi, que usou seus poderes para assumir o controle de Shinra. Sob a direção de Oni-Mi, Shira derrubou o Supremo Overlord Corial com o apoio de muitos guerreiros. Ele então anunciou a descoberta de uma nova galáxia, e proclamou que os Yuuzhan Vong estavam destinados a conquistá-la, enquanto Corial tomou a decisão de evitar a galáxia, devido à presença do planeta vivo Zonama Sekot, que ele acreditava ser um planeta vivo, presságio da desgraça. Shira passou a maior parte das últimas 6 décadas de sua vida sob o controle de Oni-Mi, que usou seus poderes da força para submeter Shira à sua vontade. Durante seu tempo como fantoche de Oni-Mi, Shira foi caracterizado por sua crueldade, seu desejo de proteger seu poder e sua habilidade de manipular os outros. Embora os Yuuzhan Vong fossem uma espécie violenta, Shira tinha a reputação de ser mais cruel do que a maioria dos membros de sua espécie. Shira procurou exterminar todos os infiéis, acreditando ser seu dever exigido pelos deuses. Ele foi implacável nessa busca e no final da guerra atual, mais de um terço da casta guerreira havia morrido para o Império. Apesar de repreender Tsavon lá por desperdiçar suas tropas, Shira se contentou em sacrificar um grande número de Yuuzhan Vong em busca de seus objetivos, ou seja, a conquista da galáxia. Como Supremo Overlord dos Yuuzhan Vong, acreditava-se que Shira era o único elo da espécie com o deus mais importante e um Yuuzhan, e consequentemente, tinha poder quase ilimitado sobre seu povo. Ele serviu como chefe de todas as castas, tendo autoridade para comandar tudo, desde os esforços da casta guerreira até a adoração dos sacerdotes. Shira amava seu poder e fez de tudo para protegê-lo depois de derrubar Corial. Isto incluiu matar milhares de hereges, bem como qualquer pessoa que se opusesse à sua vontade. Shira suprimiu todo o conhecimento de Zonama Sekot e matou qualquer um que pudesse ter descoberto o planeta durante sua viagem, para evitar que outros soubessem do mundo que supostamente predizia a destruição dos Yuuzhan Vong. Ele também escondeu de sua espécie durante décadas o conhecimento do vazio do oitavo córtex, sabendo que se tal conhecimento se espalhasse, sua autoridade enfraqueceria enormemente. Modificado pelos Chapers Yuuzhan Vong, Shira cresceu até um tamanho extremamente grande. Deve-se notar que o Supremo Overlord era o maior Yuuzhan Vong que ele já tinha visto, e Noanor observou que ele se elevava sobre a elite nas reuniões. As criaturas Alpólipe que compunham seu trono ocasionalmente explodiam devido à pressão exercida sobre elas por apoiarem a enorme estrutura do Supremo Overlord. Shira tinha membros finos e uma cabeça grande, e seu torso e cabeça estavam cobertos de marcas e tatuagens em homenagem aos deuses. Ele usava vestes cinzentas feitas da carne de Sten, um rebelde mestre da guerra Yuuzhan Vong de milênios atrás. Shira tinha olhos com implantes Nkakit que mudavam constantemente de cor, embora na maioria das vezes fossem vermelhos. Seus olhos brilhavam quando ele estava com raiva e tinham o efeito de fazer com que qualquer pessoa sob seu olhar se sentisse intimidada e como se a mente da vítima estivesse sendo lida. Noanor temia os olhos do Supremo Overlord, achando as frequentes mudanças de cor enervantes. Depois disso, há o superintendente e grande manipulador de Shinra, Oni-Mi. Oni-Mi era um chaper e membro da elite. Em algum momento ele percebeu que o oitavo córtex, supostamente contendo o conhecimento necessário para sobreviver às décadas de guerra às quais os Yuuzhan Vong haviam se condenado, estava vazio. Depois de adicionar tecido de Imus ao seu cérebro, que provavelmente foi a ação que restaurou sua conexão com a força, dada a telepatia natural do Imus, Oni-Mi foi marcado como envergonhado, assumindo a forma de uma criatura demente e mentalmente e fisicamente distorcida. Ele culpou os deuses, especialmente Yunarla, a deusa malandro, por suas aflições. Embora Oni-Mi parecesse fraco, com o tronco torcido, membros curtos, mãos pequenas e seu rosto miserável sendo sua pior característica, suas características físicas repulsivas e seu status social humilde fizeram com que ele fosse subestimado. Ele foi visto pela corte real como um aborrecimento, um envergonhado com quem o Supremo Overlord Shira não deveria sujar sua presença. Mas por razões desconhecidas para eles, Shira tolerou seu animal de estimação. Isso porque apesar de sua aparência diminuta e lamentável, Oni-Mi agora possuía uma conexão com a força que havia sido perdida para os Yuuzhan Vong por muitos milhares de anos. Isso lhe deu o poder de manipular as mentes dos outros. Seus experimentos também lhe deram outros poderes. Ele não apenas foi capaz de amplificar a energia que flui através de sua forma incompatível, mas também conseguiu criar toxinas e produtos químicos mortais por meio de seu metabolismo e liberá-los através de quase todos os fluidos corporais que produzia, como suor ou saliva. Ele poderia até secretar toxinas pelas unhas. Vendo uma oportunidade de redenção no Intendente Supremo Overlord Shira, Oni-Mi o influenciou a tomá-lo como um familiar, tornando-se um bobo da corte do novo líder. Usando essa proximidade com o Supremo Overlord a seu favor, Oni-Mi manipulou Shinra e os outros Yuuzhan Vong para planejar a invasão da galáxia que a espécie escolheu como seu novo lar. Oni-Mi desejava ser a salvação de sua raça. Chegou a hora, realmente chegou de Oni-Mi finalmente ser a salvação para sua raça, assim como ele desejava ser há tantos anos.
Ainda mais agora que os Yuzanvon tomaram alguns planetas para si, remodelando completamente alguns para seus próprios propósitos para começar a produzir em massa mais e mais castas guerreiras o mais rápido possível. Mas que sentimento é esse que estou tendo? Os pensamentos distorcidos de Oni-Mi estavam presentes. Ainda lutando, a batalha continua com várias pessoas, seres e máquinas travando uma longa luta entre si. Mais significativamente são os Jedi, que estão tendo mais dificuldades para enfrentar seus oponentes, especialmente em menor número. O apoio deles vem na forma de algumas outras pessoas ou Jedi chegando ao local, principalmente Zana e Barris chegando, tornando a luta um pouco mais fácil para aqueles que estão aqui. O massacre continua, no entanto, com a quantidade de mortes ou danos apenas sendo reduzida um pouco com a presença de Zana e Barris. Zana porque ela está tirando a pressão de outros Jedi, enquanto para Barris ela está curando e defendendo algumas pessoas de morrerem através da força. Tanto o treinamento quanto as habilidades serão úteis neste momento, para garantir que tudo corra da melhor maneira possível. Até agora a maioria dos androides atacantes foram colocados fora de serviço, o que significa que eles não existiam mais, enquanto muitos outros oficiais que faziam parte do reinado de Palpatine estão recuando em vez de avançar. Afinal, as abominações Sith criadas por Sidious foram criadas com o único propósito de viver e morrer por ele. Isso fez com que muitas pessoas aproveitassem a oportunidade para recuar o máximo que pudessem, mas essas eram as poucas que faziam parte do controle de Sidious. Há quem seja mais esperto e queira ficar mais tempo, por não querer ser punido pela desobediência quando tudo acabar. Quem dentre todos eles acreditaria que Sidious vai realmente perder nesta troca, já que os Jedi não estão apenas em menor número, mas também em desvantagem com um pênalti devido à vantagem de jogar em casa que Palpatine agora tem. Acho que já é hora de as coisas melhorarem um pouco. Sidious disse, apontando as mãos para o céu em algum tipo de movimento estranho, antes de explodir e criar um buraco em todo o teto do Templo Jedi. No seu ponto máximo, Sidious conseguiu destruir e abrir um buraco no Templo Jedi, fazendo com que seus poderes e habilidades dentro da força fossem totalmente exibidos. Eletricidade e relâmpagos saindo das pontas dos dedos, atingindo diretamente a atmosfera de Coruscant. Um espetáculo para ver, considerando ainda mais agora o poder de Palpatine como uma espécie de figura divina para aqueles dentro do planeta. Magnífico. Não é? A demonstração de poder de Sidious surpreendeu muitas pessoas, pois eles não esperavam que ele tivesse uma habilidade tão forte. Este é o poder do lado negro. Este é o meu poder. Sith Lord Darth Sidious. Ao lado, Ventress interrompe sua própria luta com Sha'ak e Obi-Wan, em vez de citar. Ele parece ter enlouquecido com o poder. Sem brincadeiras. Obi-Wan brincou, pois parece que Ventress não tem muita ou mesmo nenhuma lealdade por Sidious. Diga-nos, por que você está com ele, afinal? Seu mestre não é o Conde do Ocan? Ele estava, mas eu não sabia que ele não morreu. Nesse momento, eu só quero ter minha própria vingança e quem puder me dar isso é bom o suficiente para seguir. Isso até eu não ter mais uso deles. Respondeu Ventress, repassando algumas coisas lá dentro. Você acredita ter poder suficiente para desafiar Sidious? Perguntou Sha'ak. Não, mas vocês dois, junto com o resto dos Jedi também não têm esse poder. Ventress reengajou os dois, mais uma vez voltando ao conflito com Obi-Wan e Sha'ak. Afinal de contas, Ventress culpou os Jedi por toda a mágoa e dor que ela passou, então ela ficou do lado de Sidious facilmente. Ao contrário de alguns de seus colegas inquisidores que se alinharam com Dooku mais uma vez, quando foi revelado que ele estava vivo o tempo todo. Interessante, tudo acontecendo, não é? A voz de alguém, um homem, foi ouvida, pois há duas figuras, encapuzadas e observando nos bastidores. Skiggy, não acho que seja a hora de esperar aqui. Outra voz se ouve novamente, desta vez a de uma menina, ou agora é de mulher. Talvez. Olhando por cima, as duas figuras escondidas decidiram aproveitar ao máximo o tempo e começaram a entrar na briga com cautela, disfarçadas. O menor dos dois conseguiu evacuar os Jedi capturados para o centro, enquanto o maior seguiu furtivamente cuidando dos não sensíveis à força na área. Parece que Sidious de alguma forma conseguiu reacender o nexo do lado negro aqui. A figura maior pensou consigo mesma enquanto lentamente cuidava das coisas do lado de fora, antes de decidir se dar a conhecer, especificamente entrando na entrada adequada em um ritmo lânguido. E quem é esse? Os Jedi foram apoiados durante este tempo, forçados a serem cercados em um círculo pelas abominações Sith, enquanto Palpatine criou uma grande tempestade de raios para destruir as frotas de Duokan acima deles. Corra! Sai agora! Um dos Jedi no centro disse, apenas para ser interrompido por Sidious quando ele conseguiu segurar a força e imediatamente começou a sufocar o homem até quase a morte. Deixando cair o homem inconsciente no chão, Sidious mostrou seus ferozes olhos amarelos para o intruso. Uma testemunha? Você não está dentro da força. Na verdade, Sidious estava tendo uma sensação estranha por parte do indivíduo, já que a força estava lhe dizendo perigo. Seus verdadeiros sensores não conseguiam nem sentir a pessoa dentro da força de forma alguma. A figura que entrou revelou-se, puxando para baixo e jogando fora a capa. Olá, você! Sidious apontou, todos os outros confusos e surpresos com a aparência, exceto alguns. Mas Sha'ak, Zana e Barris entre aqueles que não ficaram surpresos ou confusos. Não é assim que você deveria responder. É Anakin, e ao dizer isso ele inclinou um pouco a cabeça para o lado, irritando ainda mais Sidious. Que gentileza do Imperador Empírio se juntar a nós. Sidious não sabia como se sentir neste momento, mas ele sente algum nível de medo, pois essa mesma presença que ele sentiu na Força 1 há muito tempo, e até recentemente estava começando a se fundir com a figura de Anakin. Eu acho que é. Anakin acenou com a cabeça, antes de fazer algo estranho quando um traje se manifestou em torno de seu corpo. Ao redor do traje, várias cores parecem exalar, e parecia que ele estava revestido com um sabre de luz por todo o corpo. Gosto disso? Eu não ligo para suas ameaças, garoto. Estou no auge do meu poder agora, mais do que nunca. Palpatine disse, antes de chamar a atenção de todos para a destruição da frota de Dooku. Veja isso, eu sou a escuridão. Nem você nem qualquer outra pessoa. Sidious exclamou, declarando-se superior. Veremos. É hora de executar a Ordem 96. Capítulo 252, Sheu Palpatine 10.
Que gentileza do Imperador Empírio se juntar a nós. Sidious não sabia como se sentir neste momento, mas ele sente algum nível de medo, pois essa mesma presença que ele sentiu na Força 1 há muito tempo, e até recentemente estava começando a se fundir com a figura de Anakin. Eu acho que é. Anakin acenou com a cabeça, antes de fazer algo estranho quando um traje se manifestou em torno de seu corpo. Ao redor do traje, várias cores parecem exalar, e parecia que ele estava revestido com um sabre de luz por todo o corpo. Gosto disso? Eu não ligo para suas ameaças, garoto. Estou no auge do meu poder agora, mais do que nunca. Palpatine disse, antes de chamar a atenção de todos para a destruição da frota de Dooku. Veja isso. Eu sou a escuridão. Nem você nem qualquer outra pessoa. Sidious exclamou, declarando-se superior. Veremos. É hora de executar a Ordem 96. Anakin disse, o que levou a uma enorme neblina começando a abranger toda a área. Múltiplas vozes surpresas puderam ser ouvidas, e o caos mais uma vez se seguiu quando os Jedi e Sith foram expostos às coisas que aconteciam. Da neblina surgiram muitos indivíduos equipados, mas não como aqueles que fazem parte do exército Império, e em vez disso, eram na verdade clones. Os clones que Palpatine manipulou e tentou controlar ele mesmo, cercando totalmente a área enquanto o Jedi do meio havia escapado com a ajuda de algum fator desconhecido. Bom trabalho, Ahsoka. Anakin transmitiu esta mensagem, pois quando a névoa subiu, era trabalho de Ahsoka ajudar os Jedi presos. O que é que você fez? Palpatine exclamou, agora cercado, ao lado de suas abomináveis criações Sith. Você não gostaria de saber? Anakin respondeu atrevidamente, entrando e se arrastando Palpatine para fora do centro, já que ele estava convenientemente colocado. Droga! Eu sei que tive que usar as areias do tempo para ficar totalmente no controle, mas isso também restringiu fortemente meu acesso à força. Anakin foi colocado em uma situação difícil, mesmo sabendo que dificilmente Palpatine faria algo contra si mesmo, ele ainda teria cuidado ao usar a força, sabendo que poderia explodir com uma força grande o suficiente para derrubar o Templo Jedi. Não é como se os Jedi precisassem mais disso depois que eu terminasse aqui, mas tanto faz. Você ficou mais forte na força. Palpatine conseguiu se equilibrar, agora mais perto de Anakin e tendo uma visão e sentimento mais próximos. Ele foi capaz de perceber que algo estava diferente da última vez que encontrou Anakin cara a cara. Oh, você está mergulhado no lado negro, eu vejo? Sim e não. Anakin respondeu como Palpatine também sentiu estranheza sobre a força quando seus sentidos se espalharam. O Jedi se foi, levado à força por Ahsoka, já que a função que lhe foi dada era fazer isso. Agora Palpatine tinha que enfrentar Anakin neste prédio. Você não acha que este é um lugar adequado para você morrer? Anakin perguntou. Acho que não. Você e seu império não vão atrapalhar meu grande desejo. Neste momento, o império deveria estar sob ataque dos Yuuzhan Vong. Tenho certeza que você nunca ouviu falar deles. Palpatine respondeu, seu rosto sombrio, mas também divertido com a situação. Por mais animado que estivesse, Palpatine sabia que não deveria simplesmente enfrentar Anakin em um ataque total. Mesmo fortalecido pelo Force Nexus, Palpatine ainda temia por sua mortalidade, visto que seus atuais backups de clones estavam sob o controle dos Yuuzhan Vong. Anakin avançou, correndo em direção a Palpatine em um movimento rápido, mas Palpatine pulou no lado negro e seus biscoitos conseguiram evitar o golpe de Anakin. Isso é interessante. Anakin pensou, seus olhos se estreitaram por trás do rosto mascarado e da forma coberta. Os Jedi foram forçados a sair da área por Ahsoka, é claro, dando-lhes alguma desculpa, mas logo eles perceberiam que algo estava acontecendo. Apesar dos seus pensamentos, o lado negro não é algo sob seu controle. Anakin afirmou sua mão formulando um sabre de luz do nada, atacando Palpatine, que usa seu sabre para se defender do golpe poderoso. Eu te dei uma escolha há algum tempo, mas parece que você está muito apegado ao lado leve da força. Oh, como poderíamos estar juntos? Palpatine provavelmente tinha visto algumas imagens pertencentes a Vader conectado ao Force Nexus amplificando seus poderes. Não importa. Você será derrubado e então a galáxia cairá em minhas mãos. Anakin afirmou, irritando Palpatine com sua audácia. Veremos. Veremos. Palpatine disparou alguns Force Lightning, apontados para Anakin, mas ele apenas permitiu que atingisse a si mesmo. Avaliando a reação, Anakin sabia que sua armadura agora estava cimentada como imune a toda e qualquer forma de força que não se originasse dele. Sou quase invencível. Sua armadura ainda poderia estar danificada, mas com a força sendo combatida, seria quase impossível para alguém ter o nível de poder para destruí-la. Muito menos chegar à sua forma física real, em camadas e protegida quase tão bem quanto sua armadura permite. Morra, morra, morra. Palpatine chamou, disparando raios e eletricidade de vez em quando, enviando seus asseclas para tentar impedir Anakin. Os clones estavam lidando com os androides e outros oficiais que estavam ligados à agora corrupta República Galáctica que virou Império. Foi puro caos. Alguém nas sombras que estava se beneficiando de toda a destruição, caos e morte. O seu verdadeiro propósito é continuar a permitir que todos a alimentem com tudo o que ela precisa para promover a sua própria ressurreição, num certo sentido. Anakin apenas se tornou um saco de pancadas, absorvendo todos os golpes desferidos por Palpatine, enquanto começava a lidar com os lacaios que tentavam derrubá-lo. Essas abominações são irritantes. Espero que as meninas terminem o trabalho que enviei para elas. Anakin pensou consigo mesmo enquanto destruía mais e mais abominações, mas elas pareciam vir do nada. Às vezes, suas formas o lembram daquela pessoa que ele matou sendo controlada por Palpatine para testá-lo anos atrás. Parece que ele fez algumas melhorias.
Mesmo que o conhecimento e a cautela de Anakin tenham impedido Palpatine de acessar o conhecimento e a pesquisa necessários sobre os soros especiais do Império, isso não o impediu de descobrir algumas coisas. O que fez com que essas abominações, em particular, pudessem ter alguns níveis de capacidades físicas aumentadas e melhor estabilidade genética. Isso será muito mais fácil quando eles cuidarem do Force Nexus. Ahsoka, Barriss, Zana e Shaak seguiram em direção ao lugar secreto onde o Force Nexus estava, tendo trazido todos os outros Jedi com eles para cuidar deste problema, pois a capacidade de destruir o Force Nexus não era algo que nenhum deles pudesse fazer sozinho. Mesmo que fossem apenas Ahsoka, Barriss, Zana e Shaak, eles ainda não seriam capazes de derrubar o Nexus sem mais poder puro. Eu sei que menti para vocês. Nós mentimos para vocês, mas agora não é hora de discutir. Estamos quase lá. Ahsoka disse, chamando a atenção de todos para os sentimentos negativos dentro da força que todos estavam vivenciando. Onde está esse Force Nexus então? Vindo perguntou, já que os Jedi nem sabiam da existência de tal coisa embaixo de seu templo. Afinal, Anakin o destruiu. Anakin, quando ele saiu, ele o destruiu, o que permitiu que todos vocês começassem a ter melhores visões da força mais uma vez. Shaak disse, surpreendendo aqueles aqui. Palpatine de alguma forma conseguiu ressuscitá-lo, e sem destruí-lo, Anakin seria incapaz de matá-lo. A força vital de Sidious está conectada a essa coisa, e uma vez destruída, Sidious também será morto. Não podemos simplesmente deixar Anakin lidando com Mace começou, sua preocupação com seu ex-aluno era palpável. Anne vai ficar bem. Ahsoka afirmou com firmeza, sua voz cheia de convicção quando finalmente chegaram ao seu destino. É isso. Diante deles estava um templo Sith completamente destruído, mas em seu centro havia algo que não podia ser visto pelos sentidos normais. Um Force Nexus como nenhum outro. Chegue mais perto. Chegue mais perto e aproveite o lado negro. Uma voz falou. Aproxime-se e aproveite a escuridão, o caos e a entropia de todas as coisas. A voz era de natureza feminina, como uma mãe, influenciando muitos aqui. Não fique confuso. Todos recorrem à força uns dos outros e começam a manipular a força e infundir energias do lado da luz no meio. Barriss gritou, dizendo a todos o que deveriam fazer. Você ouviu a garota. Faça isso. Vindo comandou, e todos, todos aqueles que sobreviveram começaram a empurrar e puxar dentro da força, tomando sobre si o lado da luz e acendendo contra a corrente do lado escuro que surge aparentemente do nada. Um vento terrível começou a gelar todos até os ossos, algo que não vinha de alguma força natural do ar, mas em vez disso emanou e foi criado por aquela rachadura na própria estrutura da força e sua teia interconectada a todas as coisas. Posicionados em posições adequadas ao longo da sala, Ahsoka, Zana, Barriss e Shaak assumiram posições opostas um ao outro, todos os quatro tornando-se as chaves para a corrupção no centro. Vamos, Anne depende de nós para isso. Ahsoka disse através do vínculo, conectando-se com as outras 3 garotas que foram jogadas nisso de repente. Você sabe que isso é culpa sua. Zana respondeu, irritando Ahsoka, mas todos eles tinham coisas melhores em que concentrar sua atenção. Mesmo que Anakin absorvesse a força vital de Sidious, ele ainda poderia viver devido ao Nexus ser um lugar para seu renascimento. Por Anne mantê-lo longe daqui, mais fraco ele fica. Se Palpatine nascer de novo aqui, ele será imparável, o que levaria Anne a usar esse método especial. As preocupações de Barriss foram ouvidas pelos outros 3 lá. Não se preocupe. Anakin nunca terá que usar isso. Shaak aparentemente tinha certeza disso. Contanto que cuidemos disso aqui e agora. Você está certo. Assim começaram os estágios finais para a destruição do cartão de saída da prisão de Palpatine. Atingindo o clímax, o Force Nexus gritou, criando um Force Push que empurrou todos, antes de implodir dentro e ao redor de si mesmo. A energia do lado da luz conseguindo criar uma reação de mudança. Todos, saiam agora. Mace gritou, tendo uma sensação distinta de que algum tipo de explosão iria acontecer. Todos evacuaram com sucesso e como se um buraco negro tivesse sido criado, tudo começou a ser sugado para dentro. O próprio templo entrou, e até mesmo o templo Jedi por dentro começou a ser sugado. Enquanto isso acontecia, Anakin e Sidious notaram isso, suas forças recuando respectivamente, com Anakin e Sidious movendo-se para o céu, ambos flutuando acima de tudo. O que você fez? Você é um tolo por acreditar na luz. Sidious gritou, sentindo sua conexão com Force Nexus ser cortada, deixando alguns danos internos para si mesmo. Caramba, eu deveria ter matado aquelas coisas irritantes assim que tive a chance. O templo Jedi desabou sobre si mesmo, deixando um enorme buraco negro em seu centro, formando uma enorme nuvem negra de morte e destruição. O lado negro é necessário, sim. Porém, Anakin olhou para o templo Jedi sendo destruído. Fluindo por tudo, há equilíbrio. Não há paz sem paixão por criar. Não há paixão sem paz para guiar. O conhecimento desaparece sem força para agir. O poder cega sem a serenidade de ver. Existe liberdade na vida. Há propósito na morte. A força é todas as coisas e eu sou a força. Anakin gerou uma força de relâmpago roxo reunida em torno de si, atraindo Palpatine, que havia perdido seu poder. Entendeu agora? Anakin perguntou, franzindo a testa. Mate-me já. Sidious ainda tentou atacar mesmo nesta posição, completamente impotente e sem ninguém para ajudá-lo. Sidious estava sozinho, sem mais nada para alcançar em sua existência. Pode não ter sido perfeito, mas no final eu criei meu império. Sidious, no final de sua vida sabia que Anakin de alguma forma o impediria de renascer de novo. Não importa o que aconteça, a existência nada mais será do que uma memória, um pedaço de história. E eu entrarei para a história como o maior Lord Sith para sempre. Anakin evaporou completamente Sidious no céu. Até a última molécula, sua alma foi despedaçada e retornou à força de uma forma que garantiria que ele nem sequer conseguisse viver na versão do inferno da força. Acabou.
Capítulo 253. Aproximando-se do clímax 1. Ahsoka estava se sentindo desconfortável. Suas visões não se tornaram completamente realidade, ou pelo menos ela presumiu que sim. Aquele buraco negro não parecia o mesmo, e aquela mulher não tinha aparecido, pois ela também sabia que os Yuzhan Vong ainda não haviam acabado. Mas supostamente a galáxia começaria a voltar ao normal. Talvez. Snips, você está bem aí? Você parece um pouco ansioso. O rosto sorridente de Anakin acalmou Ahsoka, enquanto sua presença parecia envolvê-la, suspirando de alívio que ela não sabia que estava sentindo. Sim, eu sou bom. Ok então. Anakin acenou com a cabeça ao dizer isso antes de deixar Ahsoka sozinha com seus pensamentos mais uma vez. Ela nem mesmo tentou impedir Anakin e lembrá-lo de finalmente aceitá-la, o que foi algo que Anakin percebeu, mas decidiu deixar de lado por enquanto. Afinal, ele ainda tem que lidar com as consequências da morte de Palpatine, onde os Jedi agora decidiram mudar de aliança e se juntar ao Império. A República Galáctica não existia mais, mesmo depois de dedicar todo o tempo para resgatá-la. A corrupção era muito profunda e até o próprio planeta Coruscant era um lugar para onde as pessoas não gostariam de viajar. A destruição do Force Nexus fez com que muitas pessoas tivessem que evacuar, incapazes de viver mais no planeta. A grande metrópole da outrora gloriosa República Galáctica não existia mais, e no lugar estava uma infestação de asseclas de Palpatine, corrompidos ainda mais pelas magias do lado negro. O que foi ainda mais estranho, considerando que Palpatine estava morto, mas a energia persistiu para ficar. Houve até relatos de pessoas vindo de Coruscant e do sistema em que estavam, sobre a voz de uma mulher chamando-os de vez em quando. Essa voz tão sedutora, convidativa, mas também assustadora, era estranhamente inebriante. Está faltando alguma coisa, Ahsoka pensou profundamente sobre o assunto, até mesmo renunciando ao sono para entender melhor a situação. A própria percepção de Anakin agora para a força ficou meio cortada, por causa das areias do tempo e de sua própria condição de tentar reinvestir a energia que seu corpo estava produzindo naturalmente. Ahsoka tinha as melhores habilidades baseadas em percepção de todos dentro do Império, e possivelmente dentro do universo conhecido neste momento, e mesmo assim, sua visão parecia turva. Quem era aquela mulher? Preciso descobrir. Ahsoka pensou consigo mesma, finalmente sendo adormecida pela presença calmante da força que era Anakin, observando-a enquanto ela se distraía com seus próprios pensamentos íntimos. Suspirando, Anakin a pegou no colo e a colocou na cama. Durma agora. Ainda há tempo para você. Anakin disse antes de sair, indo para o que possivelmente seria o último encontro que ele teria com o que restou dos Jedi. Yoda retornou de sua jornada, obtendo informações de Mace e tendo tomado uma decisão, decidiu dispersar os Jedi. Esta decisão foi recebida com alguma reação negativa, mas Yoda disse algo parecido com velho fora, novo dentro. Estou feliz que todos vocês tenham vindo. Anakin afirmou, os seres que sobraram do Conselho Jedi, e mesmo aqueles que permaneceram na organização moribunda, vieram antes de Anakin em seu trono. Agora, estou ciente de que muitos não gostam do que me tornei e tudo mais, mas devo lembrar a todos vocês que não há nada que possam fazer a respeito. Anakin fez questão de flexibilizar seu poder, não querendo que os Jedi restantes tivessem ideias engraçadas. Afinal, isso seria prejudicial para a sociedade e o governo que ele estava tentando construir com base nos seus ideais e nos ideais do seu povo. Fazer com que os Jedi entrassem e tentassem controlar as coisas iria contra a própria natureza de tais escolhas. Escolhas de liberdade. É claro que mesmo que eu admita que a liberdade é o objetivo, isso não é verdade e a liberdade total é a que eu ou qualquer outra pessoa busca. A verdadeira liberdade é a anarquia, e há muito poucos que iriam querer isso. Anakin pensou consigo mesmo enquanto olhava para todos. Padme estava ao lado dele, possivelmente sendo a melhor pessoa para ajudá-lo a negociar mesmo que ele tivesse outras mulheres que fossem dos próprios Jedi. Não, eles seriam vistos como traidores da mesma forma. Depois, a República que não é mais uma república, e ainda mais, aconteceu de os Yuzhan Vong ainda flutuarem em algum lugar. Sobreviventes Jedi. Eu imploro a todos vocês, que vejam dentro de si mesmos que há mais na força e em suas vidas do que apenas dedicá-la à sua causa. Não havia outra ambição além de servir a força que vocês queriam? Padme falou com tanta elegância e beleza que muitos dos Jedi só puderam ser persuadidos por sua luz. Claro, sua luz só conseguiu cobrir a escuridão escondida por baixo, que mostrava que ela estava muito mais alinhada com coisas que iam contra seu código. Como minha esposa disse, pense nas coisas de maneira um pouco mais egoísta por um momento. O puro altruísmo não é sustentável, mas o egoísmo também o é. Há um equilíbrio a ser mantido e uma razão pela qual os Jedi foram destruídos. Uma razão para tudo que existe. A voz de Yoda falou enquanto ele passava, chocando a todos. Mestre Yoda. Muitas vozes não sabiam como reagir, mas a maioria parecia ainda ter emoções positivas pelo pequeno ser. Eu vi coisas. Coisas terríveis. Grandes coisas. Coisas que estão em jogo. Coisas que morrem. Coisas que prosperam. O equilíbrio existe mais do que a luz. Os olhos de Yoda se voltaram para todos, onde eles ouviram atentamente por suas sábias palavras. Mais do que a escuridão. Claro, muitos tinham dúvidas, mas isso é uma coisa boa. Sem dúvida não se questionará. Sem perguntas não se mudará. E sem mudança não se tornará mais do que é. Yoda continuou, ocupando o lugar de Anakin aqui e lentamente convencendo todos aqui de que o tempo dos Jedi acabou. A vida é um ciclo onde a morte é apenas uma parte dele. Sem luz não há escuridão. Não há sombra. Se quisermos apenas destruir ainda mais a escuridão, então a luz ficará sem propósito, tornando-se nada mais. Eu pergunto a todos vocês que se consideram superiores, pensem mais por causa das convicções transmitidas a vocês por outros. Vocês podem realmente dizer que não erraram.
Não cometeram erros. Não, até eu cometi e provavelmente ainda cometemos erros. Cegos estávamos nós, os Jedi, por nossa arrogância por não reconhecermos o erro de nossos métodos. Crianças, jovens e inocentes. Maculados pela prática da força. Maculados pela mentalidade dos Jedi. Enganados por nosso código. Facilmente transformados, facilmente manipulados, nós nos tornamos. Sem o escolhido. Sem Anakin Skywalker, teremos desvaneceu sem nada. Imploro a todos vocês agora que repensem as coisas. Analisem criticamente o código e pensem. Pensem, pensem e pensem. Questionem-se. Questionem o código. O mais importante. Questionem a própria força. Respostas duramente vistas, verdadeiras elas podem ser, falsos também podem ser. Só então você deve agir. As celebrações não puderam ser realizadas ainda, visto que os Yuuzhan Vong ainda conseguiam estar por perto, tendo fixado residência nos poucos planetas ou sistemas que pertenciam à influência direta de Palpatine mais próximos do núcleo. Isso sem levar em conta como os Yuuzhan Vong estavam aproveitando o Coruscant, com Coruscant sendo esquivado por todo e qualquer um. Afinal, este lugar é algo a ser evitado, assim como todos os sistemas ao seu redor. O Supremo Overlord era o grande líder dos Yuuzhan Vong e o chefe de estado de seu império. A posição poderia ser classificada como monarca. Essencialmente um rei-deus, o Senhor Supremo era o elo dos Yuuzhan Vong com seus deuses, e o único capaz de se dirigir a Yun Yuuzhan. A sucessão não era hereditária, e os futuros senhores supremos eram escolhidos entre um grupo de candidatos cujos nascimentos eram representados por presságios, profecias e linhagem nobre. O nascimento de gêmeos era muito raro entre os Yuuzhan Vong. Em cada caso, os gêmeos lutariam até a morte aos 7 anos, e o vencedor mais tarde se tornaria o Senhor Supremo. Todos os candidatos foram treinados em todos os aspectos da sociedade Yuuzhan Vong, e cada um foi tratado como se fosse o herdeiro aparente. O Overlord Supremo muitas vezes assumiu o poder através do assassinato do atual Overlord. Os Senhores Supremos usavam vestes cerimoniais feitas da carne esfolada e preservada de Sten, o primeiro mestre da guerra, e de Ogud, o primeiro Senhor Supremo, que lutaram entre si na guerra kremleviana que uniu os Yuuzhan Vong. Em sua ascensão, o Supremo Overlord foi ritualmente marcado e modificado, sacrificando vários órgãos e membros externos para fazê-lo se parecer com Yun Yuuzhan. Politicamente, o Overlord detinha autoridade e poder como chefe de Estado, que geralmente é da casta intendente, comandante em chefe, que geralmente é da casta guerreira, e líder religioso supremo, que geralmente é da casta sacerdotal, estando acima do alto prefeito, mestre da guerra e sumo sacerdote. Shira Jamaani, o atual Supremo Overlord, é considerado o último de sua espécie, dado que não haveria mais o que disputar ou ter esse nível de poder ou posição. Foi exatamente Shira Jamaani quem instigou a invasão, tendo apostado tudo para lutar contra os da galáxia conhecida, repleta de Jedi, Sith e muito mais. A invasão da galáxia teria acontecido exatamente um milênio depois que os Yuuzhan Vong deixaram seu mundo natal primordial em ruínas para procurar um novo lar. Mas algo aconteceu, mudando o curso da história e tornando o atual Supremo Overlord, o último Supremo Overlord no caminho da dominação e da vitória precoce, que ainda tinha forças suficientes para ocupar muitos lugares. Shira sendo apenas uma marionete, era controlado pelo verdadeiro poder por trás do trono, por alguns chamados Onimi. Anakin e as pessoas que sobraram na luta com Palpatine finalmente recuaram, customizando e permitindo o acesso do Império para finalmente dar lugar ao seu novo sistema de governo. Os Jedi não existiam mais e também não tinham mais voz neste assunto, visto que o povo queria ser protegido por esta força supostamente forte de seres que desejava devorá-los a todos. Os Yuuzhan Vong não eram uma espécie gentil, e a maioria das conversas com eles provavelmente terminaria em morte. O próprio Anakin voltou sua atenção para essa ameaça, sabendo muito bem que de alguma forma ele havia desempenhado um papel na aceleração do caos que acontecia naquele momento. Sim, você está conectado a esse caos. Conectado até o fim. Uma voz sussurrava de vez em quando, tão fraca e tão distante que Anakin não conseguia identificá-la, mas pelo menos conseguia entender o que dizia. Parecia que gostava do caos e da morte. Supostamente não havia razão para existir em sua cabeça e ele não tinha ideia de quem era, mas imaginou que descobriria assim que começasse a tomar medidas para reivindicar o núcleo do universo conhecido. Conde do Ocan, Anakin disse surpreso ao vê-lo vivo. Eu pensei que você tivesse morrido por um momento. Se claro que não. Ainda não. Ainda tenho coisas para as quais posso voltar. Do Ocan respondeu, sua voz suave, mas ligeiramente tensa. Sem dúvida devido à pressão que sofreu com um ataque de Sidious à sua frota, quase destruindo-o. Posso finalmente descansar em paz? Se você quiser. No entanto, a própria galáxia continuará a mudar. Neste momento, as coisas parecem estar atingindo seu clímax. Anakin respondeu, pensando profundamente no significado das palavras ditas a ele por aquela voz. Eu vejo. Dooku acenou com a cabeça. Então me juntarei a você depois. Por enquanto vou descansar um pouco. E talvez eu deva falar com meu antigo amigo e mestre. Faça isso. Anakin respondeu enquanto Dooku começava a se afastar, provavelmente indo interagir com sua irmã, que ele não via há muito tempo. Acho que o tempo parece estar se esgotando. Conectado ao caos, hein? Anakin iria se divertir, com algumas de suas esposas, merecidamente pelo esforço que elas fizeram. Parece que vou me divertir um pouco antes do que acontecer a seguir. Anakin tinha um sorriso no rosto, não muito preocupado com o futuro. Capítulo 254. Aproximando-se do Clímax 2. Darth Zana, conhecido como Rain durante sua infância, era uma mulher humana sensível à força do planeta Somol-Hit. Ela foi recrutada para lutar pelo exército da Luz Jedi durante a campanha Ruusan das Novas Guerras Sith, mas, após chegar em Ruusan, foi separada do grupo durante um ataque Sith e dada como morta. Sem o conhecimento dos Jedi, ela foi salva e fez amizade com um membro da espécie nativa Biunser chamado Laia.
quando a Irmandade das Trevas mais tarde desencadeou uma tempestade da força em todo o planeta. Ren sobreviveu envolvendo instintivamente a si mesma e a Laia com uma bolha de energia da força. Não muito tempo depois, a jovem viu Laia ser infelizmente morta por batedores Jedi. Atingida pela raiva e tristeza, ela involuntariamente cedeu ao lado negro e assassinou os Jedi. Sua demonstração de raiva atraiu a atenção do único Lorde das Trevas sobrevivente da guerra, Darth Bane, que decidiu tomá-la como sua aprendiz. Ren abandonou sua juventude e, em vez disso, adotou seu nome de nascimento, tornando-se Darth Zana. O treinamento preliminar da força de Zana ocorreu no planeta Ambria e envolveu o estudo da antiga magia Sith. Sob sua tutela sob Darth Bane, Zana executou uma variedade de missões destinadas a incitar movimentos anarquistas em toda a República Galáctica, incluindo a manipulação da Frente de Libertação Anti-República Terrorista em uma tentativa fracassada de sequestro do ex-chanceler supremo Tarsus Valorum. De Eton, o líder da RLF, Zana também recuperou informações sobre a criação de holocrons, um segredo muito procurado por seu mestre, que mais tarde matou Eton depois que Zana o enganou para um ataque ao Lorde das Trevas. Quando os parasitas que compunham a armadura de Bane começaram a preocupá-lo, Zana foi encarregado de se infiltrar nos arquivos do Templo Jedi em Coruscant para obter informações sobre as criaturas. Com sua missão concluída, Zana ficou surpresa ao encontrar seu primo Darovit, que confessou ter exposto sua presença aos Jedi. Zana fugiu de Coruscant com ele e encontrou Darth Bane em Titon, onde os Sith se prepararam para lutar contra os Jedi. Apesar de seu número, todos os Jedi foram mortos, embora Bane estivesse gravemente ferido e à beira da morte. Zana retornou com seu mestre para Ambria e exigiu, sob ameaça de morte, que o curandeiro local salvasse o Lorde das Trevas, o que ele concordou em fazer somente depois que Zana revelou aos Jedi a presença Sith em Ambria. Ela traiu e matou o curandeiro após a conclusão do procedimento e também usou seu poder para enlouquecer Darovit. O Jedi entrevistado presumiu que ele era o Lorde Sith que eles procuravam e o matou, convencendo efetivamente os Jedi da erradicação final do Sith. Sem testemunhas sobreviventes, a existência de Darth Zana e seu mestre permaneceu anônima. Os Sith se mudaram para Siltric IV e ao longo de 10 anos, Zana cresceu e se tornou uma feiticeira Sith talentosa que se igualou a Darth Bane em força. Quando ela não conseguiu confrontá-lo pela posição de Lorde das Trevas, Bane acreditou que ela não tinha iniciativa. No entanto, Zana já havia começado a contemplar sua morte. Em uma missão para Doan, ela soube de um Jedi negro chamado Seth Artit e alistou o jovem relutante como seu aprendiz. Zana voltou com ele para Siltric IV para confrontar seu próprio mestre, apenas para descobrir que Bane havia sido capturado pela Guarda Real Doan. Ela então voltou para Doan, onde se infiltrou no local de prisão de Bane. Ela localizou Bane e lutou com ele, mas o duelo terminou empatado quando ambos foram forçados a fugir da prisão. Logo depois, Bane, que havia tomado Iktoti Darth Cognus como seu novo aprendiz, chamou Zana para encontrá-lo em Ambria, onde duelaram pela última vez. Zana foi inicialmente dominada pelos ataques de seu mestre, mas ela foi capaz de usar sua feitiçaria para feri-lo. Como último recurso, Bane tentou transferir sua essência para o corpo dela, mas foi derrotado quando o espírito de Zana o condenou ao vazio do lado negro. Zana então tomou Darth Cognus como seu aprendiz e continuou o legado de Bane como Lorde das Trevas do Sith. Este foi um resumo de sua vida antes de renascer. Uma segunda chance de viver novamente, apesar das coisas que aconteceram com ela e do que ela fez no passado. As coisas estão indo bem, presumo? A voz de Anakin assustou Zana enquanto ela meditava em seu próprio alojamento, no Palácio Skywalker. O que você está fazendo aqui? Zana perguntou por sua vez, olhando para Anakin, enquanto ele estava conversando com ela. Você deveria ter batido. Talvez. Além disso, estou aqui para levá-lo em uma pequena aventura. Anakin respondeu. Aventura? Zana questionou, seu lindo rosto franzido em confusão. Sim. Afinal, o que os Sith procuram não é algo semelhante a isso. Ou estou errado em pensar que você pode desejar um pouco de perigo? Anakin respondeu, perguntando novamente. Tudo bem, mostre-me o que você tem. Zana respondeu, saltando preparada para qualquer coisa que Anakin lhe mostrasse. Como quiser. No momento os dois estavam em Tatooine, e no seguinte Anakin a levou com ele para Coruscant, onde o estrago havia sido feito. Afinal, este é provavelmente o local mais perigoso e aventureiro do momento. Houve quem começasse a arriscar entrar apesar dos sinais de alerta, fazendo com que muitas pessoas morressem de mortes que de outra forma teriam evitado se tivessem ouvido. Mas ouvir era uma coisa, acreditar também é outra. Zana e Anakin passariam algum tempo juntos neste planeta, em uma atividade que Zana gostava. Matar, pois as feras assassinas que Sidious criou ainda existiam, ainda mais agora, aqui em Coruscant. Anakin usou isso como uma chance para continuar sua própria pesquisa, seu próprio desejo de explorar este lugar, mas também promover outro plano seu. No auge do desmoronamento de Coruscant, Anakin levou Zana ao seu auge enquanto os raios de sol se punham no crepúsculo. Nenhuma partícula de sujeira ou sujeira poderia ser vista em ambas as formas, enquanto Zana parecia absorver a beleza, por mais desastrosa que fosse, do planeta moribundo conhecido como Coruscant. Não havia mais pessoas de mentes claras morando aqui, pois elas ou se transformaram como as abominações Sith daqui, ou foram levadas à loucura pelas vozes daqui. Você com certeza sabe como encantar uma garota. Zana disse isso enquanto sorria, os raios do sol sendo roxos e laranja, reivindicando uma bela vista. Talvez. Anakin respondeu, já que eles estavam acima de tudo, olhando para o mundo. Então, por que você me trouxe aqui? Você não poderia estar fazendo o que eu acho que está prestes a fazer. Zana foi interrompida, seus olhos se arregalando enquanto ela ficava pasma com a situação. No caos e confusão de tudo isso, ela teve a ideia de que Anakin tentaria propor casamento a ela. Mas eu nunca teria imaginado.
Zana estava confusa sobre muitas coisas desde que voltou aqui. Case comigo. Anakin não se curvou nem perguntou, apenas disse a ela o que queria, mas não era uma exigência. O quê? Zana não respondeu por muito tempo, pois Anakin apenas partiu para a morte metafórica. Os lábios dele colidindo com os dela, com todos os sentimentos que ela transmitia, receberam tudo jogado em uma mistura que a deslumbrou. Obrigado por aceitar. Anakin deu a ela um sorriso atrevido, enquanto saltava para baixo para fazer suas próprias coisas. Esse de nada. Zana ficou observando enquanto ele flutuava para baixo, sem perceber que ela basicamente aceitou tudo tão facilmente. Isso acabou de acontecer? Nascida Padmé Naberri, Amidala era a filha mais nova de Ruvei e Jobal Tuli Naberri, e irmã de Sola Naberri. Padmé cresceu em uma aldeia isolada nas montanhas, onde seus pais incutiram em seus filhos grandes virtudes como o autossacrifício e o cuidado com os socialmente fracos. Sua família se mudou para Ted quando ela era jovem, e Padmé frequentou as melhores escolas disponíveis para ela, desfrutando de retiros ocasionais na região lacustre de Naboo. Em sua juventude, ela se ofereceu como voluntária para o movimento de ajuda aos refugiados, como seu pai havia feito antes dela, e viajou para Shadabi Boran para ajudar nos esforços de realocação dos nativos. Infelizmente, muitos destes refugiados morreram quando não conseguiram adaptar-se à vida no outro mundo. Em seguida, ingressou no programa legislativo juvenil. Ela nunca esqueceu seu passado ou sua herança. Mesmo depois de chegar ao topo, Amidala ainda manteve a tradição de sua aldeia de pintar as unhas de cada mão de branco, um pequeno mas notável sinal de sua dedicação à família. A ascensão de Amidala foi meteórica. Ela ingressou na legislatura aprendiz aos 8 anos e tornou-se legisladora aprendiz plena aos 11 anos. Durante esse período, ela conheceu Cilia Chesson, sua mentora no workshop. Os dois se encontrariam novamente como senadores e formariam um vínculo estreito. Aos 13 anos, Padmé Naberri tornou-se princesa de Ter e era extremamente popular, reunindo aqueles que se opunham ao governo do rei Asveruna. Sua candidatura ao trono foi inicialmente sugerida a seus pais, e posteriormente apoiada discretamente pelo senador Palpatine, que desejava ver Veruna perder a eleição por seus próprios motivos. Embora prodigiosamente talentosa, Amidala, aos 14 anos, ainda não era a mais jovem rainha de Naboo a ser eleita. Uma vez eleita rainha, Padmé adotou o nome de Amidala e alterou a Constituição para limitar o governo dos monarcas eleitos a 2 mandatos, à luz do longo governo impopular de Veruna. Ao se tornar rainha, tudo mudou permitindo que ela mudasse seu caminho. Mude seu destino, enquanto sua mente se perguntava sobre o homem que ela viria a amar pelo que ela acredita ser para a eternidade. Ou o que quer que isso significasse, pois o amor de Padmé por Anakin era algo pequeno. Um pequeno fogo que foi aceso, mas cresceu, cresceu e cresceu. O tempo passou e quando Anakin atingiu a idade adulta, ela não conseguiu mais conter seus desejos. É por isso que estou mais ligado ao lado negro do que à luz. Padmé pensou consigo mesma, sentada em outro trono de magnitude muito maior, comunicando-se com a inteligência artificial conhecida como Seri. Então, como vão as coisas aqui? A voz de Seoane falou com ela quando ele chegou, arrojado e charmoso e ainda mais grandioso do que qualquer outro garoto de quem ela tenha gostado antes dele. Eles estão indo bem. Seri já cuidou de quase tudo, se não de tudo. Integrar esses novos sistemas e outras facções tem sido um incômodo. Tentar chegar à raiz de sua corrupção é irritante. Padmé respondeu, seu rosto iluminado por um sorriso radiante. Isso é ótimo. Anakin acenou com a cabeça, antes de passar os braços em volta de Padmé e beijá-la apaixonadamente, pois a paixão deles sempre foi algo que deveria acontecer. Mesmo que a própria força não quisesse que eles ficassem juntos, Padmé tinha a sensação, sem dúvida, de que eles teriam um vínculo esticado no tempo e no espaço. O que você está pensando nessa sua linda cabeça? Anakin a acordou de sua folia. Ora, é claro, só estou pensando em você. E em mim, eu acho. Há algum tempo ela estava começando a sentir essa necessidade dolorosa de algo mais. Casada e essencialmente família, mas por acaso faltava um componente que ela dissera nunca desejar. Pelo menos nunca quis na época em que viveram. Isso é bom então. Anakin acenou com a cabeça, mas esperou que ela aceitasse o que quer que ela parecesse querer dizer. Anne, sim, eu acho. Acho que estou pronto. Pronto para quê? Anakin tinha um sorriso no rosto que parecia sugerir que ele sabia do que ela estava falando, mas ele não diria isso por ela. Brilhantes, seus olhos pareciam emitir eletricidade enquanto ela olhava para o rosto de Anakin. Isso? Suspirando, ela diz. Você sabe o que eu quero dizer. Receio não saber o que você quer dizer. Anakin respondeu, bancando o inocente. Você não estaria tendo pensamentos covardes ou tortuosos agora, não é? Fazendo beicinho, Padmé então diz isso abertamente. Vamos começar uma família. Uma família de verdade, onde tenhamos filhos de verdade. Oh, o que aconteceu com querer esperar? A Yaila não esperou e eu também não quero esperar mais. Desde que foi ordenada pela força, especificamente por estar em sintonia com o lado negro da força, Padmé estava mais disposta a ceder a desejos que ela pudesse ter antes, mas hesitava em agir. Então você deve saber o que vem a seguir, não é? O sorriso de Anakin definitivamente a irritou, mas ao mesmo tempo seu corpo e pensamentos estavam ocupados com os tipos de atividades que eles poderiam fazer a seguir. Seu garoto sorrateiro. Padmé pensou consigo mesma antes de sorrir maliciosamente e arrastar Anakin para algum lugar mais privado. O que aqueles dois estão fazendo? No caminho, Fi viu os 2 pombinhos indo para outro lugar. Bem, talvez eu não devesse pensar nisso. Capítulo 255. Aproximando-se do clímax. Barriz Ofef. Não, Barriz Skywalker. Nascida em uma nave estelar no espaço profundo, Ofef foi levada ao Templo Jedi, onde passaria seus primeiros anos estudando a força. Padawan da Mestre Jedi Luminara Unduli, Ofef passou a maior parte do tempo ao seu lado, seja durante reuniões com o Chanceler Supremo Palpatine ou em combates como a primeira Batalha de Geonosis.
Quando ela completou 16 anos, ela construiu seu primeiro sabre de luz. Claro, ela também foi aprendiz de Anakin Skywalker. Mesmo quando ela era um ano mais velha que ele, a habilidade dele superou a dela. A maior parte de sua vida passada dentro dos Jedi, ou pelo menos até o ponto que ela alcançou agora, ela passou pelo menos a maior parte de sua vida com eles. Agora estou com Annie, Barris pensou melancolicamente enquanto ela estava atualmente focada em fazer algo dentro do planeta capital do Império, Tatooine. Depois de todo o fiasco da Guerra Galáctica de Sidious, Barris decidiu que agora é a hora de finalmente finalizar tudo o que foi, e será em relação à cultura e religião praticadas dentro do Império. Claro, há outros ramos religiosos nos quais tenho que pensar também. Barris pensou em sua própria raiz ou núcleo principal da religião, que se ramificava. Coisas como seitas foram criadas, onde uma pessoa pode adorar um deus específico do panteão império. Na verdade, havia realmente apenas um ser divino, o próprio Anakin, mas supostamente havia variações de suas formas. Existe sua forma de imperador império que governa o plano mortal, a forma de Vader que supostamente governa o submundo e a forma de espírito astral que supostamente governa a morada celestial que Anakin havia criado. Sendo triplo divino que é, Anakin tem 3 faces que representam o equilíbrio. O imperador império é o equilíbrio, o cinza. O espírito astral é a coisa celestial, gentil e baseada na luz, enquanto Vader enfrenta a escuridão, o castigo e a retribuição. No final, todos esses seres representam Anakin dentro desta religião. E é claro que fariam isso. Ele é perfeito. Barris era como Padme, no sentido de que sua luz fornecia ampla cobertura para a escuridão que estava logo abaixo. E embora possa não ser tão esclarecedora e brilhante quanto a de Padme, Barris tinha outras coisas a seu favor. Sua Alteza. Muitas figuras entraram na sala em que ela estava. Alguns de natureza mais feminina, outros de natureza masculina, e todos eles tinham seus próprios lados da moeda. O símbolo de Vader ou do espírito astral, de qualquer forma, esses 2 lados representavam os 2 lados da mesma moeda. O lado negro não é mau, mas pode ser. O lado da luz não é bom, mas pode ser. Barris, por sua vez, cumprimentou essas pessoas, seu lugar acima de todos eles e no comando ela é capaz de ditar para onde vai tudo e qualquer coisa. As doutrinas práticas, difusão da religião e outras coisas que se enquadram no âmbito da ajuda à unidade. Antes eram principalmente pequenas seitas ou cultos, adorando Anakin, mas isso mudou à medida que as coisas ficaram mais complicadas. Mesmo antes de Barris aparecer e se interessar por tais atividades, as pessoas continuariam a se desenvolver bem. Annie também está ciente disso. Barris foi confrontada por Anakin nesta ocasião, não que ele a tenha desencorajado ou persuadido. Não, ele a incentivou a fazer o que quisesse, qualquer que fosse o caminho que ela trilhasse, cabe a ela fazê-lo. Mas isso não significava que Anakin não estaria andando um passo atrás dela durante todo o caminho, o que a encheu ainda mais de muitas emoções. Com licença, Alteza. Uma das pessoas teve que perguntar, e Barris tossiu para esconder qualquer constrangimento que sentia por se deixar levar pelos pensamentos. Sim, estou bem. Vamos começar a reunião então. Barris e esses superiores da organização religiosa discutiriam algumas coisas antes de encerrar a reunião. Até agora, seus maiores problemas tinham a ver com doutrinar aqueles dentro do espaço útil, o que na verdade era moderadamente difícil. A única razão para isso é porque muitos daqueles que viviam lá eram criminosos que gostavam de dinheiro acima de qualquer outra coisa, e especificamente não gostavam do que o Império estava promovendo. Especificamente a destruição da escravatura, que criou um ambiente difícil para estes contrabandistas ficarem para trás. Não que não houvesse algum nível ou medida que lhes permitisse usar lentamente alguns outros métodos de persuasão. Suspirando, Barris pensou consigo mesma. Se ao menos Annie nos permitisse começar a usar algumas habilidades da força para reeducar aquela escória humilde. Barris não se importaria de fazer isso e apreciaria o ato de fazê-lo, pois isso levaria mais pessoas à crença de que por acaso apoiou seu amante. No entanto, Anakin foi inflexível na ideia de permitir que alguém fizesse escolhas, o que também era algo que ela poderia respeitar, visto que Anakin não disse nada sobre sua escolha de trabalho. Movendo-se pelas ruas, ela acendeu seu sabre de luz antes de matar algumas pessoas. De repente, certo? Bem, de vez em quando, acontecia que havia pessoas que tentavam criar anarquia dentro do governo, visto que a anarquia é na verdade o verdadeiro significado da liberdade. De novo. É verdade, mas tolo. Voltando para o palácio, Barris estava prestes a ir para seu quarto, antes de ser levantada de repente. Oh, que? Quem? Ela foi interrompida, vendo que era Anakin, quando ele começou a se envolver apaixonadamente com ela em algumas atividades bastante desagradáveis. Anne. Seus olhos nublaram, Barris ficou surpresa, mas também feliz com tal encontro. Eu só queria passar algum tempo com minha pequena sacerdotisa. Anakin disse antes de levá-la para seu quarto. É sério? Ah, nós também vamos. Claro. O que aconteceria a seguir deixaria Barris muito feliz, deixando-a exausta e extremamente satisfeita em muitos níveis. Deitada na cama, Anakin ao lado dela, ela pensou consigo mesma. Que seja este. Ela esfregou o abdômen, rezando com todas as suas forças para que este fosse o momento em que ela conseguisse engravidar com Anakin. Eu só quero vencer Padme. Ela acha que pode de repente mudar de ideia e tentar me vencer. Posso não dar à luz nosso primogênito, mas pelo menos ficarei em segundo lugar. Como se estivesse lendo seus pensamentos, Anakin diz em seu ouvido. Acho que isso significa a segunda rodada? E talvez outra e outra.
qualquer coisa, até você ficar satisfeito. Porque se Anakin estivesse satisfeito, ela também ficaria satisfeita e vice-versa. Não importa o que acontecesse, ela tentaria muitas e muitas vezes. Shakti, como a maioria dos Jedi da época, foi descoberta em seu mundo natal, Xili, ainda criança, quando os médicos a identificaram como sensível à força. Levado ao templo Jedi em Coruscant, Ti entrou na academia de lá e passou a década seguinte estudando os caminhos da força e do código Jedi. Depois de se formar na academia, Ti foi selecionada como Padawan por um mestre Jedi e viajou pela galáxia para completar seu treinamento. Depois de passar nas provas de cavalaria, Ti foi elevada ao posto de Cavaleiro Jedi pelo Alto Conselho Jedi. Como cavaleiro, Ti seguiu o caminho do Consular Jedi, fortalecendo sua conexão com a força e trabalhando sob o Conselho de Reconciliação. Como muitos membros da Ordem, Ti teve permissão para viajar de volta ao seu mundo natal e se conectar com suas raízes. Submetendo-se a um direito de passagem tradicional Togrutan, Ti rastreou e matou uma fera cool selvagem e fez um elegante cocar com seus dentes. Durante o início de sua carreira, Ti teve seu primeiro aluno, optando por treiná-lo em seu planeta natal, Xili. Entre os vastos e secos cerrados, Ti ensinou a seu aluno os costumes dos Jedi, eventualmente elevando-o à cavalaria. Separando-se, não demorou muito para que Shakti soubesse que havia sido morto por um criminoso em uma de suas primeiras missões. Tendo reprovado em seu primeiro aluno, Ti decidiu tentar novamente quando escolheu o iniciado F.E. San como seu segundo aprendiz. Mais uma vez viajando para Xili e treinando seu aluno de uma maneira pouco ortodoxa. Ti não acreditava na aplicação tradicional de habilidades através da aceitação de missões de um dos conselhos Jedi. Treinando Sam para o posto de cavaleiro, Ti sofreu a perda da garota quando ela foi morta pelo criminoso Zeltron Lishar. Embora atingida pela dor, Ti se dedicou ao modo Jedi de desapego e se permitiu aceitar a morte de seus dois alunos. Isto não impediu que alguns membros do Conselho Superior questionassem os seus métodos de formação de estudantes. Ti decidiu rastrear Lishar e levá-la à justiça, vendo-a presa por incontáveis anos no planeta Brintal IV. Eventualmente, Shakti foi reconhecida pelo Conselho Superior como uma Jedi altamente treinada e a elevou ao posto de mestre. Como mestre, Ti completou muitas tarefas, ganhando grande respeito de seus colegas. Quando um alto conselheiro foi morto, mestre Ti foi nomeado para o augusto órgão para substituir o diminuto mestre. Aceitando a nomeação, Ti contribuiria com a sua visão para o conselho do governo durante vários anos. Pelo menos muitos anos se passaram antes que ela fosse apanhada pelo vento gerado por um certo Anakin Skywalker. Muitos se perguntam o que Shakti faz com seu tempo, mas como sendo uma mestre entre os Jedi, ela decidiu assumir a responsabilidade de começar a treinar indivíduos novamente. Afinal, seu tempo como mestre Jedi sugeria que ela não era muito boa em ensinar. Isso até que ela descobriu o erro em seus caminhos. Estou pronto? Foram seus pensamentos a maior parte do tempo, mesmo depois de deixar os Jedi, mas em algum lugar ao longo do caminho ela começou a recuperar sua confiança. Desta vez ela contrataria um aprendiz. Não, muitos alunos estão subindo novamente, para realmente se tornarem professores dignos de seus alunos. Curiosamente, ela até assumiu o treinamento e o ensino de muitos ex-alunos Jedi. No final, mesmo quando ela deixou a Ordem Jedi ainda voltou para ela, na forma de filhos. Entre eles, ela se viu lembrada de seus fracassos, motivando-se ainda mais para se tornar cada vez melhor. E é isso por hoje. Shakti terminou tendo uma pequena pausa ajudando Anakin em Coruscant com Sedious, e depois retornando, tornando-se um professor de verdade novamente. A aula terminou com os alunos dando algumas coisas para ela, questionando algumas coisas e respondendo algumas coisas. No geral, ela diria que seu progresso tem sido muito bom desde que decidiu mudar, tornando-se Anakin. Espere. Isso não está certo. O que eu quis dizer é se tornar parte da Imperial Academy, não se tornar parte de Anakin. Alguém pensou em mim, não é? Anakin entrou surpreendendo Shaka assim como havia feito com os outros também. Não se preocupe comigo. Estou apenas testando essa minha nova habilidade. É bastante útil. Anakin disse enquanto parecia simplesmente desaparecer da existência, e depois sair, e depois voltar, quando veio atrás de Shak e a abraçou por trás. Que safado, Shak disse sentindo algo que não é apropriado na sala de aula. Que tal guardarmos isso para algum tempo depois? Eu também não sou muito paciente. Anakin enviou vibrações através da força que despertou Shak, e ela simplesmente não conseguiu resistir. Seus instintos animais a superaram. Não, aqui não. Shak se recompôs virando-se e dando um beijo adorável e apaixonado em Anakin. Pronto, satisfeito? Por que você não usa esse seu pequeno truque e nos tira daqui se você realmente quer? Ela praticamente ronronou, o rosto inundado de excitação e vergonha com suas palavras. Afinal, isso estava muito além do que ela normalmente é. No entanto, Anakin me mudou um pouco. Seu coração, corpo, mente e alma pertenciam a ele agora e ele pertencia a ela também. Desculpe por isso, mas toda essa coisa de teletransporte é bastante limitada no momento. Minha distância é limitada, muito menos tentar trazer outras pessoas sem causar involuntariamente um rasgo na estrutura do espaço-tempo. Anakin respondeu. Mas, tenho certeza que poderia convencê-lo do contrário. Como assim? Seus olhos adquiriram uma aparência predatória. Eu não sei, mas talvez, assim começaram algumas idas e vindas entre os dois, antes que Shak demonstrasse algum comportamento pouco profissional ao se sentir realizada pelo encontro, implorando por mais e assim, recebendo-o facilmente. Passaria muito tempo depois que os dois terminariam o que estavam fazendo, mas novamente Shak, sendo insaciável, iria querer mais, só percebendo no último minuto que ela na verdade não é insaciável e ficaria superada. Não que eu não goste disso. Capítulo 256. Aproximando-se do Clímax 4. A Ayla Secura de 2 anos foi descoberta em Hilotro como sendo forte na força durante uma missão realizada pelo jovem Kim Lanvus, o Kfar Padawan do mestre Jedi Tome.
Embora ela fosse sobrinha de Lon Secura, a muito jovem Secura ainda era mantida com os escravos Twi'lek do senhor do crime local, para ajudar a garantir sua segurança contra qualquer ameaça possível. Apesar disso, durante a visita de Tom Ivos, o guarda-vampa do Uth ficou furioso e a pequena Secura se viu em perigo imediato. Felizmente, ela emanou sua necessidade através da força e foi detectada e salva por Quinlan-Vos. Uma forte conexão e vínculo de força se formaram quase instantaneamente entre ele e Secura. Vos convenceu o mestre Tommy a testar Secura para o treinamento Jedi em Coruscant, onde ela passou nos testes. Quando Ayla tinha cerca de 10 anos, Quinlan-Vos a tomou como sua padawan. Secura era uma espadachim habilidosa e estudou a Taru e Shi em Oujin só. Ela também estudou a forma Jarkai, usando um sabre de luz verde e um azul. Ela também ocasionalmente usava um sabre de luz violeta. Ela teve um bom relacionamento com um jovem Twi'lek padawan chamado Xian Mersu, a quem Secura deu um coração de fogo como presente. Certa vez, Secura aprendeu uma lição muito valiosa quando seu querido animal de estimação Teda morreu. Seu mestre a confortou contando como seu amado agora fazia parte da força e também viveria em seu coração. Ironicamente, ela enterrou Teda em Felucia, um planeta para o qual ela retornou pouco antes de sua vida terminar abruptamente. Padawan Secura e seu mestre, Quinlan-Vos, empreenderam muitas missões sucessivas juntos. Eles resgataram uma princesinha dos piratas Kiboa de Shoman Free, enfrentaram os Terbias de Ogden Minor e resolveram o mistério de Lodge em Solibus IV. Além disso, Secura, de 18 anos, diz aos membros do Alto Conselho Jedi, durante o relato da Guerra Stark do Hiperespaço, que ela e Vos trabalharam disfarçados em Tatooine quando Qui-Gon Jinn ficou temporariamente preso lá. Mas no ano seguinte, quando Vos e Secura foram designados para uma missão em Hilotro para investigar as fontes de Glitteril, tudo deu errado. Os dois foram capturados e drogados. Secura e seu mestre sofreram forte amnésia. Ela foi levada por seu tio Paul Secura, que tinha que alimentá-la com mais purpurina todos os dias porque seu espírito continuava se reafirmando. Ela esqueceu que era uma Jedi. Ela esqueceu que tinha um mestre e que possuía poderes da força. Um dia, um homem estranho chegou aos aposentos de Paul Secura, procurando por sua padawan, Ayla Secura. Ele mostrou a Secura seu sabre de luz, mas ela ainda não conseguia se lembrar de nada. Depois de um tempo, quando o homem descobriu que Paul Secura estava por trás das drogas, ele voltou para buscá-lo. Mas quando Secura tentou resgatar seu tio, Quinlan-Vos acidentalmente o cortou com seu sabre de luz, matando-o. Enfurecido, Secura fugiu, jurando vingança. Desejando vingança contra o homem que matou seu tio, Secura se escondeu em um navio pirata a caminho de Kifex. Naquele planeta ela descobriu e libertou Dark Jedi Volf Karko de seu campo de estase. Ela cedeu ao lado negro da força e estava disposta a ajudar o Anzati Dark Jedi. Ele deu a ela o comando de seus Asseclas Anzati e a deixou caçar os Jedi em Kifex. Karko precisava deles vivos para recuperar as forças. Ele precisava chupar a sopa Jedi deles. Mas primeiro ele precisava alimentar a si mesmo e a seus Anzati. Secura tomou os Anzati e invadiu uma fortaleza local. Lá ela enfrentou Quinlan-Vos, Tommy e Mestre Zal e escapou com seu povo capturado. Vos a seguiu e chegou à prisão de Karko. Mais uma vez ela lutou contra seu antigo mestre, mas finalmente percebeu sua verdadeira identidade. Naquele momento, Karko usou o relâmpago da força para nocauteá-la. Quando ela acordou, encontrou Karko morto. Ayla Secura foi logo depois designada ao mestre Jedi Tommy, antigo mestre de Vos, e iniciou o processo no Templo Jedi que ajudaria na recuperação completa de sua memória. Foi no final dessa recuperação que o Conselho Jedi presenteou Secura com seu relato nostálgico dos eventos do conflito Stark no hiperespaço. Vos, por outro lado, se imaginou como uma folha soprada pelo vento, e deixou Kifex, indo para onde a força lhe dissesse para ir. Depois que Secura retornou a Coruscant, ela procurou o conselho do grande mestre Jedi Yoda. Ele disse a ela que ficou aliviado quando ela foi encontrada. Ela mesma temia ainda estar perdida depois do que lhe acontecerá. Mestre Tommy informou Yoda sobre tudo o que aconteceu com Ayla, e Yoda aconselhou-a a não se julgar com severidade. Ela respondeu que algo estava faltando em sua vida agora. Yoda ofereceu seu conselho, dizendo que ela era uma Jedi e que deveria ser paciente. Por fim, ele desejou que ela entendesse que a força os conduz não para o que sempre querem, mas para o que precisam. Ainda um pouco confuso, Yoda deu-lhe um último conselho para acreditar que a força estava com ela e a ajudaria. Em breve, Ayla conheceria aquele com quem ela estaria para sempre. Anakin Skywalker. Sua chegada em Coruscant foi algo que ela não gostou e amou por ter conhecido Anakin, levando ao seu status atual dentro do universo conhecido. De Jedi Padawan a Cavaleiro, a ex-Jedi, a rainha ao maior império conhecido na atual raça galáctica. A própria Ayla teve muitos problemas antes e poucos problemas depois, mas acima de tudo ela aproveitou o tempo. Feliz consigo mesma e com as pessoas ao seu redor, ela agora está ainda mais animada para começar a ter uma família com Anakin. Tendo retornado à capital Jedi, Secura, assim como aconteceu com Vos, foi treinado novamente no Templo Jedi. Mestre Plo-Koon concordou em usar sua telepatia para guiar Secura enquanto ela organizava em sua mente suas memórias recém-recuperadas. No entanto, em vez de ser totalmente curada como deveria, ela também interagiu com Anakin e começou a se aproximar dele com o tempo. Tendo aquela díade da força formada, ela não conseguia mais olhar para ninguém da mesma maneira. Nem mesmo o outro mestre Jedi por quem ela pode ter tido uma inclinação romântica antes de conhecer Anakin. Seus pensamentos, seu corpo, mente e alma. Tudo estava em sintonia com Anakin.
Ao aprender novamente sobre a guerra do hiperespaço Stark, ela conheceu o veterano do conflito Jace Dalin. Mais tarde naquele ano, Sakura se disfarçou, infiltrando-se no clã Twi'lek Fen. Ela descobriu que o líder do clã Ryo Fen estava planejando um ataque ao herdeiro masculino do clã Sakura, a criança Nachi Sakura. Ela informou Tommy e rapidamente se juntou a seu mestre contra esta nova ameaça. Enfrentando 2 Nikto Morgukai, Tommy foi derrotado, mas ainda assim conseguiu escorregar em seu navio. Infelizmente ele foi descoberto e preso. Sakura seguiu Vilmar Grark, que estava aliado ao Nikto, até sua nave Inferno, mas o Devaronia escapou. A força levou Sakura a um ferro velho em Ord-Mantell. Lá ela encontrou seu antigo mestre, Vus, e o ajudou a lutar contra caçadores de recompensas. Ela explicou tudo o que aconteceu a Kinlan, e os dois decidiram resgatar Nachi Sakura e mestre Tommy. Eles conseguiram rastrear Grark e o persuadiram a contar para onde foram os 2 Morgukai. Eles rapidamente seguiram para Quinta, o planeta natal dos Nikto, e lá enfrentaram os 2 Morgukai, Book e seu pai, TSYR. O Nikto escapou de Ord-Mantell e foi para a fortaleza do Twi'lek Khagar Fen, que o tempo todo esteve por trás da atual luta e miséria do clã, e esperou a chegada dos Jedi. Os 2 Jedi invadiram a fortaleza e lá confrontaram o Nikto novamente. Sakura deveria resgatar Nachi Sakura e Tommy, Vus lutaria contra o Nikto. Sakura chegou à masmorra, derrotou o androide de tortura AX, RX, libertou Tommy e Nachi e foi ajudar-vos. Vus já havia decapitado TSYR, mas foi derrubado por Book. Sakura salvou a vida de Vus ao enfrentar Book antes que ele pudesse desferir o golpe final. Ela feriu Nikto pegando sua mão direita, mas não o matou. Book deixou-se cair centenas de metros para manter a sua honra. Os 3 Jedi e Nachi sobreviveram. Eles devolveram o jovem Twi'lek ao pai, mas, infelizmente, Fen escapou de Hilotr para a fortaleza escondida do Conde do Okan. Ryo Fen, agora forçado a enfrentar a justiça Twi'lek, foi enviado para uma terra sem retorno, as Terras Brilhantes, o lado de Hilotr que foi queimado pela luz eterna do sol. De volta a Coruscant, Sakura e Vus foram promovidos pelo Alto Conselho Jedi. Sakura recebeu o posto de Cavaleiro Jedi, e Vus, o de Mestre Jedi. Foi nessa época que seu vínculo realmente começou a florescer com Anakin, onde logo depois ela não faria mais parte da Ordem Jedi. Ayla sentiu que algo estava errado por um segundo, sua barriga doía por algum motivo e recorrendo à força para se acalmar, ela começou a sentir uma mudança. Uma mudança e subsequente sentimento de vida começam a permear de dentro para fora. Eu acho que estou entrando em trabalho de parto. Ela, é claro, sabia que seria a qualquer dia desde que escapara do lugar que habitava aqueles seres da força. Passando pelo vínculo, Ayla chamou todos os conectados e contou-lhes tudo o que ela achava que estava acontecendo. Não, isso definitivamente está acontecendo agora. Ayla seria levada às pressas para uma área próxima que poderia ser remodelada e transformada em um quarto de hospital adequado. Especificamente, o chão se abriu e deu lugar ao túnel tecnológico abaixo, permitindo facilmente que Ayla chegasse a algum lugar seguro. Todos praticamente desceram também, querendo verificar como Ayla estava, para ver se ela estava segura, seu bem-estar, ser seu apoio e todo tipo de outras coisas que passavam pela cabeça de todos. Acima de tudo, eles também estavam entusiasmados por finalmente ter uma nova edição para sua família na forma do primeiro filho que Anakin teria com qualquer um deles. Fi também apareceu, assumindo uma posição interna e ajudando Ayla no processo. A gravidez não era uma coisa ruim, mas certamente tinha suas desvantagens e agora, com Ayla finalmente dando à luz, ela seria capaz de fazer as coisas novamente. Saia e ajude com o que quer que todo mundo pareça estar fazendo hoje em dia. Fala sobre algum tipo de operação para se infiltrar mais profundamente nos mundos centrais e tentar chegar à causa raiz do que quer que esteja corrompendo o espaço. Seja o que for, foi lentamente se espalhando por todos e começou a ser afetado de diversas maneiras. Principalmente aqueles que tinham contagens mais altas de midi-chloriano, sendo os únicos protegidos vindos do Império. Dado que Anakin generosamente dotou a todos para se tornarem mais sensíveis, mas ganharem proteção contra qualquer influência que fosse através de seu campo de força cercando qualquer um que tivesse tomado aqueles midi-chlorians sobre si. Você está quase lá. Apenas respire fundo. Respire fundo. Calma e relaxando. Fi não estava apenas presente, ajudando a confortar Ayla. Ayla também tinha seu marido. Seu amado, único marido ali ao lado dela, sua mão conectada a dela enquanto sua presença e energia pareciam penetrar em seu próprio ser. Sua própria energia também. Que pensamentos estranhos estou tendo agora? Ayla estava um pouco fora de si, mas não era nada de ruim, pois seu corpo aguentava facilmente a pressão de tal exercício. Direi que esta é provavelmente a coisa mais difícil com que lidei. Ayla também corou, excluindo a coisa de Anakin, é claro. Ela realmente estava tendo pensamentos estranhos até agora, devido ao seu corpo ter as capacidades certas e adequadas para se rejuvenescer e possivelmente ir para a segunda rodada. Meu Deus, já estou pensando em ter mais filhos com a Anne. Bem, é inevitável. Anakin sussurrou para ela, apenas para ela ouvir, mas ela teve que se concentrar novamente e continuar empurrando. Os robôs, a inteligência artificial, sua família até Quilanvos, sua figura paterna guardavam o término do processo, para que ele também pudesse conhecer sua própria neta. Eu te amo. Ayla respondeu, seus olhos transmitindo tudo o que Anakin precisa saber. Seus olhos e emoções dentro da força também foram transmitidos para ela, e em pouco tempo. É uma menina. É uma menina. A voz de Fi gritou quando os cuidados pós-natais começaram logo depois disso, fazendo com que muitos conseguissem encontrar Ayla deitada pacificamente depois. O primeiro filho de Anakin e Ayla em seus braços, dormindo. O nome dela será Daesha. O significado é realeza. Nascida uma rainha. Ayla disse. Lindo.
Ahsoka disse que desde criança, suas características são principalmente da espécie Ayla, mas outras características são facilmente herdadas, como a cor dos olhos de Anakin, presente em suas características. Capítulo 257. Aproximando-se do Clímax 5. Uma togruta do planeta Xili, Ahsoka Tano foi descoberta pelo mestre Jedi Plo Kool aos 3 anos de idade enquanto estava em missão em Xili, e foi criada no Templo Jedi. Tano considerava mestre como um de seus amigos mais antigos e queridos e sentiu uma grande gratidão por ele por descobrir sua sensibilidade à força e garantir que ela receberia um lar no Templo Jedi. Tano foi designada para o clã Clawmose com muitos outros iniciados Jedi com quem ela viveria e treinaria. Enquanto iniciado Jedi, Tano recebeu treinamento em levitação de areia pelo grão-mestre Yoda. Ligando-se a Anakin Skywalker tão cedo, pode-se questionar por que ela fez isso, mas não havia nada a questionar. Pelo menos não havia nada a questionar quando se tratava de si mesma, já que suas habilidades dentro da força eram uma das mais fortes desde que a Ordem Jedi existia. Perdendo apenas para Anakin na época, pois sua contagem de midi-chlorian era mais alta, mesmo acima do ex-grão-mestre da Ordem Yoda. Embora o treinamento de Ahsoka tenha como objetivo trazer à tona o lado bom de sua personalidade, ela também foi atormentada por várias tendências mais agressivas. Quando em combate, ela demonstrava determinação para vencer, semelhante à disposição de seu mestre, já que ocasionalmente ficava de mau humor quando as coisas não aconteciam do seu jeito. Ela frequentemente falava mal dos outros em batalha, comportando-se como se fosse superior a eles, refletindo a atitude de seu mestre. Isso se estendia ao seu comportamento em relação aos inimigos, já que ela frequentemente inventava nomes de animais de estimação degradantes para eles, como referir-se aos Zig, sem Magna Guards como Eshiktinis, e até mesmo chamar as Adventures de arpias sem pelos, e descartar Grievous como só mais uma lata. Claro, para Grievous isso era para quando eles lutavam durante alguns treinos. Também parou quando Grievous finalmente conseguiu seu novo corpo, mas isso não vem ao caso. Ela era conhecida por ser bastante agressiva em suas posturas e ações, dispostos a usar o terror e as ameaças como meio de obter informações. Mesmo que Ahsoka obviamente não pretendesse cumprir nenhuma dessas ameaças. Ahsoka adorava estar com seu mestre e estava orgulhosa de sua posição como sua aprendiz, o que Anakin percebeu, mas a deixou em paz. Tano imediatamente adotou uma atitude muito informal com Anakin, especialmente com o passar dos anos, à medida que ela ficava mais com ele, apelidando-o de Skigi. Em retaliação por ter sido apelidado de Skigi, Anakin começou a se referir a ela como Snips, de vez em quando por causa de sua personalidade agressiva. Ahsoka era propensa ao excesso de confiança, acreditando fortemente nos ensinamentos de Skywalker de seguir o que se acreditava, mesmo que isso significasse ser um pouco imprudente. No entanto, ela às vezes levava isso longe demais, recusando-se até mesmo a seguir as ordens de seu próprio mestre e de outros, o que resultou nela saindo e indo com os Jedi em direção ao perigo que era Sidious. No entanto, tudo acabou bem, certo? Ahsoka pensou consigo mesma. Apesar dessas características, ela era muito altruísta e estava disposta a se sacrificar se necessário. No entanto, embora geralmente fosse uma pessoa honesta, Ahsoka era capaz de mentir bem o suficiente para enganar os outros. Bem, não é que isso não ajude às vezes. Ahsoka estava atualmente lidando com algumas coisas. Essas poucas coisas são os clones que ela foi encarregada de ajudar a colocar as coisas em ordem, já que eles vieram para ajudar Anakin devido à sua fuga. Suspirando, Ahsoka não gostava desse tipo de trabalho, pois ela era mais do tipo prático ou de aprendizado físico. Mas ela recebeu, com razão, um dever específico devido à sua imprudência, e as ações têm consequências, como Anakin fez questão de dizer a ela. Suas próprias ações dando a ela a consequência de uma papelada chata. Cara, e aqui eu pensei que ele faria outra coisa. Ela já tinha idade suficiente, já tinha feito aniversário há alguns dias, em comemoração esperava ganhar outro tipo de presente. No entanto, Skigi é mesquinho. Passar tempo com todos, menos eu. Bem, vou mostrar a ele. Ahsoka redobrou seus esforços no que estava fazendo. Mesmo ficando entediada, ela conseguiu resolver as coisas em 1 hora. Terminado, Ahsoka começou a meditar. Eu realmente quero fazer outra coisa, mas ainda estou preocupada com essas visões. Ahsoka mergulhou na força, procurando por qualquer indicação que a alertasse sobre as visões que ela teve, para encontrar o seu significado ou qualquer outra coisa que a ajudasse a compreender ou compreender o que ela havia percebido. Você se divertindo? A voz de Anakin despertou Ahsoka de sua meditação, mas ela não revelou esse fato e fingiu que ainda estava focada em sua meditação. Oh, parece que você realmente cresceu. Ser capaz de meditar e ter paciência para bloquear todos os sentidos. Ahsoka podia ouvir a voz de Anakin se aproximando dela, e por alguma estranha razão ela tinha algum nível de antecipação em seu coração. Mas o que é isso? Você parece estar com os batimentos cardíacos acelerados. Anakin colocou a mão no topo da cabeça dela, antes de baixá-la até os montraus. Uau, você realmente tem uma concentração muito boa. E aqui eu pensei que seus montrais seriam sensíveis ao meu toque. Os de Shaq definitivamente eram sensíveis. Ahsoka estava realmente lutando agora, mas se manteve firme e teimosa em querer ignorar Anakin naquele momento. Ahsoka ouviu Anakin suspirar antes de continuar. Bem, não posso de boa fé interrompê-lo agora. Sim, pegue isso. Eu ganhei. Ahsoka pensou consigo mesma antes de ouvi-lo novamente. Acho que isso significa que não posso fazer nada com você hoje. Fiquei me perguntando se deveria ou não lhe dar algo que você sempre quis. O que? Você escolhe esse momento. Ahsoka agora estava lívida em sua mente, tentando ter certeza de que Anakin não sentia nada, mas ele sentia tudo. Eu terei que me contentar com isso então. Ahsoka, eu sei que você esperou, mas eu também tive que esperar. A Dia é mais do que apenas uma maneira, e eu queria estabelecer um limite para como eu me envolveria com você desde então. Não que esse limite ou linha não seja arbitrário, mas eu tenho moral, eu acho. Ahsoka agora podia sentir que Anakin estava a um suspiro de seus lábios, e ela sutilmente se inclinou um pouco mais para frente.
Ahsoka Tano, eu te amo. Ahsoka sentiu os lábios de Anakin tocarem os seus olhos se abriram e ela estava realmente sorrindo para ela. Mas isso não importava, pois ela sabia que este era o seu sinal. Todas as luzes verdes cartão passe, como quiserem chamar. Não há como recuar agora. Ela exclamou em sua mente, antes de retribuir apaixonadamente o beijo, seu desejo tendo atingido o auge imediatamente. Leve-me agora, Skigi. Ahsoka disse enquanto parava de beijá-lo por um momento. Agressivo como sempre, Snips. Anakin respondeu, enquanto a atmosfera estava atingindo uma abertura climática, deixando espaço para algo mais ambíguo. Eu me pergunto se você está pronto para ter mais filhos? Ahsoka disse isso com um olhar sugestivo. Onde você aprendeu tudo isso? Pensei que todos tivessem mantido você inocente até agora. A Díade vai nos dois sentidos, lembra? Ahsoka sorriu ao dizer isso, agarrando-se a Anakin e dando-lhe beijos por todo o pescoço, marcando sua reivindicação, uma espécie de território. Anakin e Ahsoka se retirariam para um ambiente mais romântico e sexual, especificamente em seu quarto, enquanto Ahsoka finalmente experimentaria, e então um pouco do que ela estava perdendo. Ela iria gostar de todo o coração, mesmo sendo virgem que era, ela não iria querer nada mais do que estar apenas com Anakin. Mesmo sem a Díade por algum motivo, Ahsoka sabia que sua afeição por seu mestre provavelmente seria quase nula. Originalmente, mais de 1 milhão de anos antes da Batalha de Yavin, os Celestiais, seres poderosos com grande conhecimento, viviam na galáxia. De acordo com Turu, a mais antiga das colmeias Kilik, os Uns, a filha, o filho e o pai, foram o que os Celestiais se tornaram. Turu relembrou os Uns se unindo em um geyser em um planeta selva. Por um tempo, os Wans viveram em paz em sua casa perto do geyser. O pai advertiu seus filhos para nunca se banharem no poço do conhecimento, nem beberem da fonte do poder. No entanto, seus filhos eventualmente o desobedeceram, com o filho bebendo da fonte, dando-lhe o poder do lado negro, enquanto a filha se banhava no lago, que lhe conferiu o poder do lado luminoso. Os dois irmãos então começaram a brigar entre si, com o pai tentando desesperadamente manter a paz. Um dia, uma jovem de alguma forma veio ao mundo deles. Ela inicialmente serviu como serva, atendendo a todas as necessidades dos Uns. Eventualmente, porém, ela se tornou a mãe, cuidando do pai e reparando o relacionamento entre a filha e o filho. Durante anos, o relacionamento entre os Uns foi estável e feliz. No entanto, as coisas não durariam porque a mãe ainda era mortal e, como resultado, ela eventualmente envelheceu e foi incapaz de manter a paz entre o filho e a filha, resultando na retomada da guerra entre os dois irmãos. Um dia, enquanto os Uns estavam assim distraídos, a mãe, desesperada para permanecer viva, cometeu o proibido. Ela rapidamente tomou um gole da fonte e depois banhou-se no lago antes que qualquer um dos Wans pudesse impedi-la. Enquanto isso acontecia, o filho atacou o pai, enquanto a filha o protegeu do ataque. O pai a arrancou do lago com a força, mas já era tarde demais. O lago e a fonte restauraram a juventude da mãe e deram-lhe grande poder, conhecimento e vida eterna, mas também a corromperam. A partir desse momento, a mãe deixou de existir e tornou-se a Belote, a portadora do caos. Ela começou a atacar a filha e o filho, deixando-os de joelhos, no entanto, o pai o salvou. Ele então os tirou do mundo, deixando a Belote para trás. A filha e o filho então procuraram a ajuda dos Kiliks, especialmente da colmeia Turu, juntando-se à sua mente coletiva e emprestando-lhe seu conhecimento e força na força, construindo juntos a estação Centerpoint, a estação Sincole e outros dispositivos para criar a Gorja em ordem, para conter a Belote. Depois, o pai pegou seus filhos e mudou-se para o mundo de mortes, para poder controlá-los e garantir que a força permanecesse em equilíbrio. Sempre que a corrente da força foi alterada e o fluxo do tempo mudou, a Belote foi capaz de escapar, provocando conflito, guerra e desordem por toda a galáxia, prosperando com medo, morte e destruição. Nessas ocasiões, a filha e o filho retornariam para os Kiliks, e juntos aprisionariam a Belote novamente. Este ciclo se repetiria periodicamente ao longo de centenas de milhares de anos. Por que estou com essa sensação estranha? Eva, a filha, se perguntou para si mesma, já que algo dentro da força parecia estar um pouco errado. Algo dentro da força parecia um tanto distorcido, não da maneira que ela normalmente sentia quando o equilíbrio era uma preocupação da força. A escuridão ou a luz estavam ambas envolvidas e ambas não envolvidas ao mesmo tempo. Talvez eu devesse meditar um pouco mais sobre isso. Eve pensou consigo mesma, antes de perceber Anakin vindo em sua direção, já que ela estava no topo do Palácio Skywalker. O topo. O que você está fazendo aqui? Anakin perguntou a ela. Eu simplesmente senti algum tipo de perturbação. Eva respondeu. Talvez você esteja sentindo o que está acontecendo nos mundos centrais, onde Coruscant está localizada em particular. Anakin forneceu. Talvez. Eve não tinha certeza se era isso ou não, porque mesmo sendo semelhante, havia algo mais. Que tal você ficar escondido comigo por um tempo? Anakin pegou a mão dela, um gesto que aqueceu seu coração e suavizou suas feições mais do que ela esperava. Seus próprios sentimentos se desenvolveram a um ponto muito forte, tornando-a mais poderosa também. Você tem muitos entes queridos, especialmente aqueles que seriam considerados seus amantes. No entanto, você é bastante ganancioso até mesmo para me querer. Eve sorriu um pouco, seus belos traços em plena exibição enquanto ela brilhava de certa forma. Eu não vou negar isso. Anakin acenou com a cabeça, antes de se inclinar e capturar os lábios dela com os seus. Eu me pergunto se você já estudou o conceito conhecido como acasalamento? Ele tinha um sorriso no rosto que a fez corar. Não seja ridículo. Claro que sei, mas isso não significa que já tive a oportunidade de participar de tais atividades. Eve respondeu, colocando uma frente dura. Você gostaria de saber mais? Talvez até mesmo experimentar prazeres tão mais sombrios, instintivos e talvez até mais básicos. Anakin perguntou sua voz sedutora. Levantando uma sobrancelha, Eve se pergunta. Isso é um pedido? Não, é uma exigência. Afinal, eu sou o escolhido. E ser o escolhido significa que você deve ouvir, certo? Anakin disse, e ela concordou balançando a cabeça. Eu me pergunto. Anakin levantou-a e foi para outra área para experimentar esta prática de acasalamento. Eu me pergunto como seria. A voz de Eve continha antecipação.
Capítulo 258. Império Vitorioso 1. Grandes batalhas, pequenas escaramuças, guerras longas, prolongadas e duramente travadas eram um assunto no qual muitos não queriam se envolver. A maioria gostava da paz, pois era um estado de ser agradável, porém, as coisas eram tão boas quanto o que as pessoas queriam que fosse. Às vezes a paz, ou o conceito de paz, é uma mentira e não pode ser procurado porque o conflito é necessário. No entanto, a paz ainda é algo alcançável, mas não sustentável para sempre. Seria criada uma espécie de ciclo, no qual a ordem e a desordem poderiam colidir uma contra a outra continuamente. O dia vira noite, a noite vira dia enquanto o sol lança sombras, mas a escuridão existe antes mesmo de o sol ousar iluminar o mundo. O universo que habitava muitos daqueles que estavam dentro, a força, seu campo de energia projetado por toda parte, usado ao capricho daqueles que nasceram com quantidades excepcionais de força genética predisposta, leva ao conflito. A própria natureza do universo, ou a força que controla o universo, era algo que se podia olhar e sentir medo, respeito, talvez até um sentimento de amor. A força, conhecida pelos Qua como poder do cosmos e referida como a respiração de Geogelar pelo sábio de Korou residente em Geogelar, era um poder metafísico, espiritual, vinculativo e onipresente que teve enorme importância tanto para os Jedi quanto para os Sith, ordens monásticas. Conhecida como caminho nos tempos antigos, a força era vista em muitos aspectos diferentes, incluindo, mas não limitado a, o lado da luz da força, o lado escuro da força, a força viva, a força unificadora, a força cósmica e a força física. Os dois primeiros aspectos diziam respeito à bússola moral da força, manifestada pela conduta e emoções das criaturas vivas que faziam parte da estrutura da força. O lado luminoso da força era a faceta alinhada com a compaixão, o altruísmo, o autoconhecimento e a iluminação, a cura, a misericórdia e a benevolência. Enquanto o lado sombrio da força estava alinhado com o ódio, o medo, a cobiça, a raiva, a agressão, o ciúme e a malevolência. Os últimos 4 aspectos foram definidos por filosofias Jedi proeminentes. A força viva lidava com a energia dos seres vivos, a força unificadora, com a totalidade do tempo e do espaço, a força cósmica com vida após a morte, e a força física com qualquer coisa ao seu redor. Embora a força tenha sido categorizada desta forma, nenhuma habilidade ou poder específico só poderia ser usado por um seguidor de um caminho específico da força. A força existia parcialmente dentro das formas de vida que a utilizavam e extraía energia de suas emoções. Alguns seres, particularmente os Sith, acreditavam que o lado negro da força era mais poderoso que a luz, embora fosse possível que o lado negro fosse apenas mais tentador para aqueles que o usavam ou desejavam usá-lo. Outros pensavam na força como uma entidade capaz de pensamento inteligente, quase como uma espécie de divindade. Anakin Skywalker, que se acreditava ter sido concebido pela própria força, meio que compartilhava dessa crença que, pelo menos para ele, era de fato o caso. Acrescentaria credibilidade à visão da força como uma entidade senciente. Embora se pensasse que a força fluía através de todos os seres vivos, seu poder só poderia ser controlado por seres descritos como sensíveis à força. Esta sensibilidade à força foi correlacionada e às vezes atribuída a uma alta contagem de micro-organismos internos chamados midi-chlorias que foram encontrados no sangue de um sensitivo à força. Quanto maior a contagem, maior a capacidade potencial da força do ser, embora houvesse algumas exceções a esta regra. Seres sensíveis à força foram capazes de recorrer à força para realizar atos de grande habilidade e agilidade, bem como controlar e moldar o mundo ao seu redor. Às vezes essa habilidade era descrita como tendo uma forte aura de força. A natureza grandiosa da força dificultou o estudo como um todo. Um aluno poderia facilmente se perder em suas profundezas ou tropeçar em águas rasas, tentando avidamente focar em um pontinho no vazio. Para remediar esta situação, a força há muito foi dividida em 4 aspectos: o vivo, o unificador, o cósmico e o físico. Desta forma, os estudiosos podem optar por focar nas realidades tangíveis do mundo e em como a força se manifesta na vida dos indivíduos e no momento ou aprofundar-se, indo além de si mesmos para admirar os mistérios do universo em um nível infinito. Escala. A ideia de uma força viva reflete aquele aspecto da força que conecta todos os seres vivos. Representa a força tangível, a força tal como existe no presente, que flui sobre todas as coisas para permitir que um ser poderoso sinta a vida e a morte. Estudiosos da força viva como Qui-Gon Jinn adotaram uma filosofia de viver o momento, confiando fortemente em seus instintos e concentrando-se mais na sensibilidade às coisas vivas, em vez de cumprir o destino ou olhar para o futuro. Eles acreditavam que as instabilidades do futuro causavam incerteza e que o presente continha as respostas para os eventos do futuro próximo. A ideia de uma força unificadora reflete aquele aspecto da força que requer uma compreensão significativamente maior do que a força viva, pois manifesta a força como um único poder cósmico que pode revelar visões do futuro que são de particular significado. A ideia de uma força cósmica reflete aquele aspecto da força que conecta a força viva a uma gestalt unificadora, permitindo aos usuários se fundirem ou se tornarem um com a força, mas também se manifestarem como fantasmas da força. A ideia de uma força física reflete aquele aspecto da força que permite manipular objetos dentro de seu entorno. Mesmo assim, a força pode ser dividida em 2 tipos que são a luz e a escuridão. Apresentar ideias que se manifestaram dentro do sendo o pai o equilíbrio entre seus 2 filhos, o filho e a filha.
Mesmo assim, havia algo mais perigoso ou mortal para a força e tudo que é a força, pois ela não pode existir em todas as formas, sem ter uma espécie de âncora. A força em si, no nível básico, é apenas uma energia com a qual pode ser acessada. Como toda energia, a força se dispersa, mas para se manter viva, ou permanecer viva, em certo sentido, os seres vivos reais se tornariam sensíveis à força através da força viva, midi-chlorians, permitindo que a força continue a existir. Porém, mesmo com isso, a força que é englobada pelos aspectos do pai, filho e filha, fica sob ameaça do desconhecido, ou mais conhecido como aspecto conhecido como mãe, a Belote. Por enquanto, porém, ela não apareceria ainda e aguardaria a hora de brilhar ou consumir. Imperador. Grievous curvou-se para Anakin, tendo aumentado seu nível de respeito por ele com o passar do tempo. Não que ele já não fizesse muito por Anakin, pois olhava para muitos outros que agora estavam se tornando a base do grupo de conselheiros de Anakin. Claro, alguns eram apenas alguns idosos, um exemplo sendo ele mesmo, mas também do Dooku, que parece também ter encontrado uma certa esperança ou luz dentro de Anakin para seguir. O que o traz aqui, Grievous? Anakin disse, mas Grievous sabia que na maioria das vezes, se não o tempo todo, Anakin sabia exatamente por que alguém se aproximava dele. Seja por assuntos importantes ou não, Grievous sabe que só faz isso para manter as aparências. Eu sei melhor, Grievous pensou consigo mesmo. Anakin é cada vez mais parecido com um deus. Cada vez mais o seu povo acredita que ele seja onisciente no sentido mais grandioso. Pensamento doloroso antes de dizer em voz alta. Os movimentos feitos pelos Yuuzhan Vong são estranhos. Por enquanto eles recuaram, sabendo que seu aliado não está mais com eles, e que uma parte de suas forças foi destruída. Pelos relatórios enviados por vários batedores e outros oficiais de inteligência, parece que os Yuuzhan Vong estão agora tomando vantagem do bloqueio que nos impede de persegui-los. Grievous continuou. Eles são inteligentes o suficiente para tirar vantagem de tudo que o Nexo Sombrio em Coruscant fez. Duoka acenou com a cabeça enquanto Yoda entrava na sala. Yoda passou por seu próprio tipo de autorreflexão, tendo evoluído, em certo sentido, pois sua mente foi iluminada para muitas coisas. É claro que, naturalmente, isso pode ter levado séculos para ficar quieto, e mesmo depois disso Yoda ainda seria contra a própria natureza do lado negro. Agora, Yoda é meio diferente. Em vez disso, ele decidiu assumir um papel consultivo da mesma forma que Dooku pode se apresentar. A diferença entre Yoda e Duoka, entretanto, é que Duoka ainda está disposto a entrar em combate, guerra e coisas assim. Yoda ainda gostava da ideia de paz, mas ele sabia melhor agora. Dentro da força havia algo diferente na forma como toda essa situação era sentida. Sinto uma perturbação estranha, como nenhuma outra antes, eu sinto. Yoda disse enquanto entrava. A relação entre Yoda e seu ex-aprendiz, Dooku, é neutra, não tendo sido totalmente curada, por assim dizer, devido à influência de Sidious. No entanto, com tempo e comunicação real, estes dois seriam pelo menos capazes de chegar a um acordo um com o outro. Sim. O que o mestre Yoda fala não é sentido apenas por ele mesmo, mas também pelos outros. Mace Windu também estava presente, o que pode ser estranho. Mas Anakin decidiu apenas aceitar e permitir conselheiros específicos neste conselho que tivessem algum nível de sabedoria. Mesmo assim, eles poderão funcionar melhor como generais em uma batalha que certamente acontecerá. O que nós devemos fazer então? Grievous perguntou, olhando para Anakin, antes que Anakin começasse a puxar um mapa do universo conhecido. Passando pelos nossos territórios, estamos seguros por enquanto, mas a massa cada vez maior do que quer que seja começou a se expandir cada vez mais. Se o povo da República Desintegrada está lutando, mesmo com a nossa ajuda, então o que isso significa? Para os Yuuzhan Vong? Anakin disse, apontando para os sistemas infectados. Marcado de forma diferente, pode-se ver quais são os resultados projetados de cada fator levado em consideração. Planejar lutar contra isso é provavelmente perigoso para qualquer sensitivo à força. No entanto, adquirir algo que poderia ser transformado em algo para permitir que sensitivos à força entrem e investiguem. Anakin estava falando sobre as areias do tempo coletadas de mortes, agora paradas. Isso é alguma coisa? Quanto disso você tem e quantos podem ser equipados? Mace perguntou, já tendo aceitado que agora faz parte do Império. Claro, o mesmo nível de lealdade dos outros não está presente, assim como para o resto dos Jedi que foram assimilados. Bem, eu deveria ter o suficiente pronto para pelo menos 100 pessoas em alguns dias. O mais importante, eu poderia fazer até 1000 pessoas, mais ou menos. Anakin respondeu, enquanto as pessoas consideravam o que fariam e seus próximos movimentos. Embora o governo esteja principalmente sob o controle e comando de Anakin, eles também são capazes de fazer coisas sem a sua palavra. Ele detinha autoridade completa, mas esse poder não era algo para ser gerenciado por um ser, pois seria cansativo mesmo com Anakin sendo muito avançado ou poderoso física e mentalmente. Logo foram traçados planos sobre o que fariam, querendo se infiltrar e passar por todas as zonas corrompidas sob a proteção do material especial coletado de mortes. Felizmente, Anakin trouxe o máximo que pôde para que ele e outros pudessem explorar esta área. Na verdade, todas as suas esposas ou amantes queriam acompanhá-lo, algo que ele não gostou, mas permitiria. Até Ayla queria ir, supostamente sentindo-se excluída da emoção do que eles estavam fazendo enquanto ela estava grávida. Mesmo sendo desaconselhada e ficando com o filho primogênito, sua filha, Ayla, viria porque seu filho poderia ser cuidado por Fi. Afinal, Fi provavelmente estava ainda mais entusiasmado do que Ayla ou Anakin com o nascimento da próxima geração. Nos Yuuzhan Vong, eles estavam lutando contra esta força desconhecida, mas seu próprio poderio militar não deveria ser subestimado. Eles conseguiram permanecer e manter-se firmes contra isto, mesmo sabendo que o seu povo também foi afetado de forma semelhante. Eles podem não ser sentidos através da força, mas isso não significa que possam permanecer inalterados. Capítulo 259, Império Vitorioso 2.
Avançando, vários droides construídos a partir da forja de eras do Império estavam vasculhando o planeta antes conhecido como Coruscant, a outrora gloriosa capital da República. Ninguém de carne orgânica ousaria pisar aqui. Mesmo assim, aqueles androides que viviam também não ousariam pisar aqui com seus seres mecânicos, pois os midi-chlorians mecânicos usados para criá-los como seres vivos também seriam afetados. Assim, apenas droides dispensáveis e não vivos foram enviados para cá para coletar dados, materiais e todo tipo de outras coisas. Principalmente informações sobre muitas coisas, mas sua pesquisa é um pouco falha por não ter ninguém que esteja realmente vivo sendo capaz de ajudá-los. Dentro de uma sensibilidade à força que conecta todas as coisas vivas, eles não seriam capazes de recriar nada perfeitamente. Os androides seriam atacados por abominações que sofreram mutações além do que teriam sido por Sedious. Eles teriam dificuldade em enfrentá-los, mas o Império tem os recursos para fazer isso. Afinal, com a Starforge, Anakin seria capaz de criar um exército de quase nada. O Starforge era um estaleiro gigante automatizado, projetado para criar o exército mais poderoso de todos os tempos. Foi construído pelo Império Infinito Hakatan, 5.000 anos antes da ascensão da República Galáctica. A Forja Estelar extraiu energia e matéria de uma estrela próxima que, quando combinada com o poder da força, foi capaz de criar um suprimento infinito de naves, androides e outros materiais de guerra. Os Hakata, também conhecidos como os Construtores, construíram a enorme estação espacial através do uso de escravos de muitos mundos, incluindo Belsavis, Corellia, Coruscant, Dantooine, Drau, Duro, Kashyyyk, Manaan, Selonia, Slayron, Malastari e Tatooine. Esta maravilha tecnológica teve um custo terrível, pois os Hakata eram por natureza uma espécie cruel e selvagem. A Starforge começou a se alimentar dessas características negativas inerentes aos seus criadores. Como resultado, a Starforge tornou-se uma imensa ferramenta de poder do lado negro. A Starforge, agora uma fusão de tecnologia e energias do lado negro, começou a corromper os Hakata para ganhar o imenso poder necessário para operar e, finalmente, causou o colapso do Império Hakata. Ciente da capacidade da superarma semiviva de corromper seus usuários, Darth Revan limitou seu contato com o artefato do lado negro para evitar permitir que ele o controlasse como fez com os Hakatans. Seu aprendiz Darth Malak, por outro lado, planejou explorar mais profundamente a Forja Estelar após se livrar de seu mestre. O tamanho da Starforge era extraordinário para a época. Os navios capitais poderiam facilmente mover-se entre as lacunas das 3 barbatanas que irradiavam para fora da estrutura esférica central. As barbatanas se estendiam para baixo para extrair matéria da estrela do sistema Hakata, usando-a para produzir armas e armamentos. Embora tivessem poucas docas aparentes para navios capitais, muitos caças e cargueiros menores conseguiram atracar em baías localizadas em cada uma dessas barbatanas. Externamente, a Starforge possuía muito pouco armamento defensivo, exceto por várias baterias turbolaser posicionadas perto de seus hangares. Em vez disso, dependia inteiramente da sua enorme capacidade de produção de navios como meio de se defender. Internamente, também era capaz de fabricar milhares de droides de batalha para defesa e possuía inúmeras portas de proteção pesadas que percorriam toda a fábrica. Também foi protegido por um campo de energia mortal que desativa a nave, projetado do Templo dos Antigos de Leu, no planeta natal Hakata, nas proximidades. O campo fez com que as naves funcionassem mal e fossem capturadas no poço gravitacional do planeta, enviando-as em espiral para o mundo abaixo. Ela foi atualizada, no entanto, com a ascensão da tecnologia do Império e o tempo que passou. A tecnologia hoje deveria ter avançado bastante, fazendo com que esta máquina de guerra se tornasse muito mais do que antes. Em um sistema onde não era utilizado, Anakin o recriou melhor e maior, permitindo-lhe fazer muito mais coisas com o dispositivo gigante. Por enquanto, ele estava sendo usado para criar droides descartáveis para a exploração total e criação de postos avançados dentro e ao redor dos sistemas Coruscant. As duas razões são os Yuuzhan Vong e este buraco negro agora corrupto que começou em Coruscant. Descendo, alguém de terno começou a abrir caminho em meio à carnificina provocada pelos androides. Parece que eles sabem quem fazer o seu trabalho. A voz e a pessoa neste processo era o ex-mestre Jedi, Obi-Wan Kenobi. Você está me contando. Outra pessoa passou, sendo o ex-mestre de Obi-Wan, Qui-Gon Jinn. Os androides de Anakin são pelo menos eficientes. Sim, isso é, se você considerar que ser destruído às dezenas apenas para derrubar uma dessas criaturas é considerado eficiente. Obi-Wan brincou de volta. E tenho certeza que você tem uma ideia melhor? Qui-Gon respondeu, questionando seu aprendiz que ainda incorporava algumas das qualidades que ele tinha como Jedi. Andando pelas ruas enquanto alguns sons de escaramuças aconteciam de vez em quando, parecia que havia alguma massa corrompida começando a crescer em toda a megacidade. Este lugar é definitivamente diferente de tudo que eu já senti antes. Não é a luz ou o lado sombrio da força. Qui-Gon disse, seus sentidos espalhados, interagindo com os perigos que se escondem logo abaixo. Cuidado, mestre. Você se lembra desses relatórios, não é? E você está ficando muito velho agora. Por que veio aqui? Obi-Wan disse brincando. Eu admito, paz e sossego são bons, mas ainda mais para mim aqui. Em todos os lugares, na verdade, e não tenho problemas mesmo se eu morrer, pois o medo da morte não deve me impedir de ser altruísta. Qui-Gon respondeu. Certo. O lado leve da força é forte em você, eu acho. Obi-Wan respondeu. Sim, mas eu percebi muitas coisas há muito tempo, e é que Anakin é o escolhido, quaisquer que sejam suas escolhas. Eu coloquei minha fé nele, e ele cumpriu até agora, não foi? Qui-Gon disse. Eu acho. Obi-Wan não estava com muito ciúme do que Anakin tinha, mas ele deve admitir que deve ser bom entrar em um relacionamento romântico. Talvez eu possa finalmente. Cuidado com seus seis.
Ki-Go informou Obi-Wan, pois uma abominação veio da direção, lançando-se para cima e realizando uma sequência de ataques que empurrou as duas pessoas sensíveis à força para trás. Ótimo! Agora temos que lidar com os restos de Sidious. Obi-Wan reclamou. Eles são muito mais agora, Kenobi. Qui-Gon disse, seu rosto olhando seriamente para a fera, pois ela não era mais algo que pudesse ser chamado de senciente ou sapiente em muitas facetas. Era apenas um drone trabalhador no grande esquema das coisas. Com seus sabres de luz ativos, os dois homens, em sincronia, iniciaram sua defesa e ofensiva contra a criatura. Droids, abreviação de androides ou também chamados de robôs, eram seres mecânicos, muitas vezes possuindo inteligência artificial. Eles foram usados em uma variedade de funções e ambientes, muitas vezes aqueles considerados muito servis ou muito perigosos para humanos e outras espécies. Os droides também eram usados em campos que exigiam ampla especialização e conhecimento, como droides médicos e droides astromecânicos. Droids projetados para combate eram droides de batalha. Dependendo do modelo e de sua finalidade correspondente, os androides eram totalmente obedientes, robustos, dispensáveis, capazes de recuperar uma vasta memória e matematicamente precisos. Estas características tornaram-nos adequados para muitos trabalhos, embora a falta de pensamento independente nos modelos mais baratos e menos avançados limitasse a sua capacidade. Esta falta de autonomia foi simultaneamente uma grande vantagem e uma fraqueza flagrante, uma vantagem em termos de obediência e controlo, mas uma enorme desvantagem em termos de eficácia. Os designers enfrentaram um paradoxo fundamental: tornar os androides excessivamente inteligentes e eles podem se rebelar. Ainda assim, faça com que os androides não sejam inteligentes o suficiente e eles seriam ineficazes. Normalmente, os nomes dos androides eram frequentemente um arranjo de números e letras. Por mais úteis que sejam, o Empire os estava usando para explorar a corrupção que se originou em Coruscant. Felizmente, há droides suficientes para ajudá-los em sua batalha contra os Yuuzhan Vong, onde navios enormes de vários tipos passaram por essas áreas. Essas naves eram compostas apenas por droides e inteligência artificial sob o controle de Anakin e Siri, pois não haveria mais morte de vidas entrando nessas zonas. A melhor maneira para eles superarem essas coisas e realmente obterem informações de seus novos inimigos, os Yuuzhan Vong, é passar pela corrupção, o que apenas os androides poderiam realmente fazer com segurança, especialmente as variantes não vivas. Localizado nos mundos centrais, o sistema Huan continha um dos 18 planetas agrícolas onde ministrados pela Salish Age Corporation. Foi através desta rota que eles conseguiram superar a corrupção do Coruscant, Coruscant e finalmente avançar mais profundamente nos agora territórios Yuuzhan Vong. Grandes frotas de grande número estavam lá, mas estavam inativas enquanto os droides controlados eram capazes de explorar a frente, percebendo que muita corrupção estava se espalhando por todos os Yuuzhan Vong também. Ou seja, a corrupção de Coruscant em conjunto com os Yuuzhan Vong poderia criar efeitos bastante desastrosos. O mais longe que a frota do exército droide poderia ir foi a Imperatriz Theta dos sistemas Deep Core. Imperatriz Theta era um mundo Ecomenópolis localizado no sistema Imperatriz Theta, um sistema estelar no setor Corus do núcleo profundo da galáxia. Inicialmente conhecido como Corus ou Corus Major, o nome do planeta foi alterado após a unificação do sistema pela Imperatriz Theta, cerca de 5.000 anos atrás, mais ou menos alguns anos. A extensão em que a capital Sinagar cobria o mundo também fez com que muitos se referissem ao próprio mundo como Sinagar, mesmo na documentação oficial, às vezes uma fonte de confusão. Importante fornecedor de carbonita refinada, o planeta era um importante centro de operações da guilda de mineração. Ele estava localizado na Corus Trunkline e na Carbonite Han, e por um curto período na trilha da Aragon. A Imperatriz Theta foi o principal centro da civilização galáctica no Deep Core e também um dos poucos planetas altamente urbanizados da região a rivalizar com a própria Coruscant em moda e comodidades. Agora que estava sob o controle dos Yuuzhan Vong, e devido ao seu ódio pela tecnologia deste universo conhecido para o qual viajaram, os Yuuzhan Vong sitiaram este planeta. Milhões estavam morrendo ou foram escravizados pelos Yuuzhan Vong para outros fins. Provavelmente para especificamente fazer com que se tornem bucha canônica para a corrupção, forçando-os a recuar para dentro. O exército droide atacou os Yuuzhan Vong aqui, mas permaneceria derrotado mesmo com sistemas muito melhores e mais avançados. Imperatriz Theta era uma cidade-planeta localizada na camada externa do núcleo profundo da galáxia, no terminal da linha Tronco Corus, diretamente ao sul galáctico de Coruscant. Com mais de metade da sua massa terrestre coberta pela sua capital Sinagar, e vastas reservas de carbonite que constituíam a espinha dorsal da economia da Imperatriz Theta, o planeta era o centro da civilização galáctica no núcleo profundo. Embora oficialmente uma monarquia, a guilda de mineração detinha o verdadeiro poder no planeta na era pós-unificação, pois os estoques de carbonita no planeta deram-lhes a vantagem de estabelecer preços galácticos para esta valiosa mercadoria. Devido à dependência econômica da carbonita, as minas pontilharam a superfície do planeta e a paisagem urbana e a certa altura, ameaçaram destruir completamente o meio ambiente do mundo. A descoberta da substância valiosa nos outros 6 mundos do sistema da Imperatriz Theta permitiu que a guilda de mineração fizesse grande parte de seus negócios fora do mundo, permitindo que as áreas não urbanizadas da Imperatriz Theta evitassem os danos ambientais que se abateram sobre os outros mundos do sistema. Onde a cidade não cresceu, algumas áreas de vida selvagem permaneceram, incluindo florestas e planícies. Além dos depósitos de carbonita, a Imperatriz Theta era uma importante fonte de tempero andris dentro do núcleo.
Fornecedor autorizado da especiaria, a função principal de Andriz era curar a doença da hibernação, um efeito colateral que atingia os antigos colonos que eram congelados em carbonita em navios adormecidos quando eram acordados do sono. Como a maioria das substâncias controladas, o elemento criminoso do planeta descobriu uma maneira de transformar o tempero Andriz em um estimulante poderoso e procurou maneiras de vendê-lo no mercado negro. Este problema criminal foi um problema até a ascensão do Império Galáctico, que eliminou muitos dos negociantes do mercado negro. O tráfego nas Quilanes e na órbita do planeta era controlado centralmente a partir da torre de controle de tráfego espacial Sinagar. O controle Sinagar direcionou as naves que saíam de órbita, providenciou reparos para as embarcações que retornavam e manteve as embarcações procuradas e aquelas que realizavam ações não autorizadas alinhadas com sua própria força de defesa de interceptadores Corus Passevix. A Imperatriz Theta era um mundo rico e elegante, típico dos muitos planetas ricos do núcleo galáctico, apenas um pouco atrás da própria Coruscant nas comodidades que oferecia. A arte ornamentada da arquitetura mundial foi admirada, grande parte dela tendo surgido na reconstrução que se seguiu à Grande Guerra do Hiperespaço. Museus de classe galáctica, bons restaurantes e boutiques atraíram turistas e aristocratas locais. Todos eles se aglomeraram nas joias de história e luxo da Imperatriz Theta. Enquanto a maioria dos tetãs que viviam no distrito central de Sinagar estavam acostumados a viver no luxo, aqueles que viviam fora do distrito central de Sinagar viviam um estilo de vida de classe trabalhadora. A ascendência dos nobres do planeta remonta à lendária Imperatriz Theta, embora alguns historiadores questionassem sua existência real com a ascensão do Império Galáctico. Nobres menores possuíam uma parte da atividade da guilda de mineração no sistema, permitindo-lhes acumular grandes fortunas. Porém, nada disso importava agora que os Yuuzhan Vong os tinham sob seu controle, permitindo-lhes se beneficiar ao máximo e transformar tudo que era produzido aqui em suas próprias coisas. Capítulo 260. Empírio Vitorioso. Guerra. Não era mais um conceito estranho para muitas pessoas, e talvez tenha se tornado uma espécie de elemento básico entre muitas culturas e religiões. Certamente a guerra é má com dois lados ou mais, competindo de alguma forma por algo, seja por recursos na forma de terras ou pessoas, dinheiro, ou simplesmente porque os que estão no topo da cadeia de comando não gostam uns dos outros. Em todos os sentidos, a guerra é um conflito que pode acontecer pelas razões mais importantes e pelas razões mais mundanas e completamente idiotas possíveis. Afinal, as pessoas morreram por menos. As pessoas foram para a guerra por muito menos do que a sua liberdade, ou para proteger as suas casas de intrusos que também queriam as suas casas por qualquer razão que fosse. Para começar, o conflito no final é essencial. Sons de trituração podiam ser ouvidos, enquanto droides e drones de seu suzerano caminhavam sobre os cadáveres carbonizados de muitos. Os androides não se importavam com os resíduos de carne afundada que são os resíduos dos seres orgânicos, decompondo-se e desperdiçando sua essência material à medida que se transformam no nada. O uso ineficaz de seus corpos dá lugar aos androides, peças mais estáveis e reutilizáveis que podem ser usadas com muito mais eficiência na criação de criações melhores. Claro, não era como se as formas de vida orgânicas estivessem atrasadas ou mesmo ruins em fazer o único trabalho em suas vidas. Esse trabalho é a reprodução, para transmitir sua genética para a próxima geração e, esperançosamente, evitar que suas espécies sejam extintas. O fedor horrível dos corpos teria feito muitos vomitarem com a simples visão dele, muito menos o cheiro dos cadáveres apodrecidos e em decomposição dos seres orgânicos. Se alguém pudesse olhar de perto, veria uma quantidade invariavelmente enorme de cadáveres até onde a vista alcançava. Enormes arranha-céus derrubados diante do poder deste exército. Os Yuuzhan Vong foram incapazes de recuar no final. Qualquer que seja a corrupção que passava por esses androides, no entanto, estava se aproximando, e o exército de androides precisava se mover mais rápido para capturar o que quer que fosse seu objetivo ao vir aqui. Marchando e marchando e marchando eles foram, cuidando dos negócios como estavam, pois eles queriam avançar ainda mais nos territórios dos Yuuzhan Vong. Devido às suas crenças, os Yuuzhan Vong se opunham à tecnologia, variando de máquinas simples a droides, que eles acreditavam ser uma influência poluente. Como tal, todos os exemplos da sua tecnologia consistiam em biotas vivos, criaturas que nasceram e foram criadas para suas tarefas. Eles preferiram o uso de tais criaturas a máquinas sem vida que não possuíam qualquer forma de espírito. Toda a tecnologia Yuuzhan Vong, sejam naves estelares, armas ou simples objetos do cotidiano, era inteiramente biológica. Eles odiavam androides, máquinas, eletrônicos e qualquer coisa fabricada. Esta biotecnologia foi incentivada a crescer pelos chapers e parecia ser mais resiliente quando comparada à tecnologia convencional. Peças notáveis de tecnologia incluíam seus temidos Imosks, que eram chamados de coordenadores de guerra devido ao fato de servirem como um computador biótico de análise de batalha e terem a capacidade de coordenar as forças Yuuzhan Vong em um grau assustador. Através de seus Vilips, eles conseguiram criar um sistema de comunicação que rivalizava com o Holonet galáctico. Diferentes raças de tais organismos também foram capazes de produzir hologramas de luz viva que os Yuuzhan Vong dominaram durante séculos. Sabia-se que seus sistemas anticolisão eram tão bons quanto os dos habitantes da galáxia. Além disso, o equivalente a uma antena consistia em fibras espirais embutidas em um casco de coral Yorick em regiões sensíveis à recepção de comunicações. Além disso, eles fizeram uso de nutrientes para vários biomas que serviram em uma capacidade semelhante à das linhas de energia para seus equivalentes tecnológicos. Semelhante aos computadores de navegação, as naves Yuuzhan Vong possuíam navicérebros necessários para planejar saltos no hiperespaço. Suas naves também foram obrigadas a se rearmar após o combate, com um processo considerado marginalmente melhor do que o dos habitantes tecnológicos da galáxia. O armamento pessoal dos Yuuzhan Vong incluía armas serpentinas vivas chamadas Amphistaffs que eram capazes de alterar sua forma permitindo que seu usuário as usasse como uma lança ou um chicote. Além disso, eles usavam a armadura Von Dunsker Kihik, que era capaz de protegê-los de tiros de armas e também de ataques de sabre de luz.
Sua nave maior em forma de coral fazia uso de armas de plasma e arete-cor que corroiam o casco dos navios inimigos, enquanto a proteção era fornecida pelos basais Dove manipuladores da gravidade que geravam singularidades que eram usadas para proteger a nave do fogo das armas inimigas e também eram capazes de retirando os escudos das embarcações inimigas. Esses organismos foram cultivados de forma independente e posteriormente enxertados em outros organismos em uma simbiose imperfeita. Além disso, eles geraram poderosos campos gravitacionais que também poderiam criar campos de interdição que deixaram os ocupantes vivos inconscientes após serem retirados do hiperespaço. Armas maiores e mais insidiosas incluíam pragas biológicas capazes de destruir mundos inteiros. Foram desencadeadas algumas pragas que deixaram os sistemas planetários estéreis e incapazes de cultivar alimentos. O principal método de construção através do qual os Yuzhan-Vong criaram sua embarcação viva foi através do uso do coral Yorick. Essa substância do tipo coral formava o casco e a anatomia interna de seus navios. Embora várias outras raças tivessem dominado a bioengenharia, os Yuzhan-Vong foram um dos poucos que desenvolveram meios de produção em massa para criar tais organismos. Eles eram capazes de criar saltadores de coral em menos de um mês, o que correspondia à taxa de produção do X-Wing da Incon Corporation, mas tinha a vantagem de não produzir nenhum resíduo de técnicas industriais normais. A pele externa de tal nave, apesar de estar viva, não sentia nada no vácuo do espaço, pois os nervos não estavam expostos ao frio do vazio. Eles foram criados para não terem terminações nervosas nesses locais. Embora o casco externo não possuísse nenhuma terminação nervosa, o casco interno possuía e qualquer violação levava ao disparo de alarmes, alertando assim os Yuzhan-Vong sobre intrusos. Algo pouco conhecido era que os nervos próximos às bases do Dovin estavam comprometidos devido à natureza gravitacional das criaturas. Como os basais Dovin foram cultivados de forma independente, eles foram nutridos separadamente e posteriormente enxertados em seus vasos hospedeiros. No entanto, a simbiose não foi perfeita e a distorção gravítica criada pelos basais Dovin desensibilizou os aglomerados nervosos adjacentes a ela. Entre navios de guerra ou quaisquer outras embarcações, os Yuzhan-Vong compensaram esse problema implantando biomas nervosos especiais ao redor da base do Dovin, a fim de criar uma rede tátil completa que não seria confundida pela anomalia gravítica. No entanto, certos navios de baixa prioridade não receberam esta comodidade e, portanto, criaram pontos cegos para uma ação de violação. Dentro dessas naves, muitos dos sistemas tinham equivalentes tecnológicos, como um computador biótico central, como cérebro-alvo. No entanto, eram os sistemas de sensores que eram mais diferentes, pois em vez de quaisquer sensores de observatório montados externamente, os Yuzhan-Vong empregavam um meio de detectar as distorções gravitacionais de objetos distantes como meio de varredura. Um elemento-chave da interface dentro dos biomas Yuzhan-Vong que os ligava às suas naves orgânicas e tecnologia eram os capuzes cognitivos. Esses capacetes orgânicos simplesmente deslizavam sobre a cabeça de um indivíduo e eram conectados por um cordão orgânico ligado ao próprio navio. Através deste contato, um piloto foi capaz de fazer interface direta com o navio e se comunicar com ele. Este foi o caso de pilotos orgânicos e androides que eram capazes de processar os dados enviados para o capô. A bordo de navios porta-aviões maiores, um capuz central de cognição era usado pelo comandante do navio para entregar comandos à embarcação. No entanto, se este capuz fosse cortado, então os capuzes de cognição secundários localizados em embarcações menores, como os coral skippers, seriam capazes de enviar comandos do caça para o navio transportador, permitindo assim algum nível de controle. Ao usar o capuz, o piloto era capaz de vivenciar as memórias do navio ao qual estava vinculado, permitindo-lhe fazer parte do navio em questão. Os navios Yuzhan-Vong se comunicavam na língua Yuzhan-Vong, o que deixou uma barreira linguística entre os pilotos estrangeiros e o navio. Porém, foi possível transmitir imagens e pensamentos através do capô para a nave, permitindo assim que ela fosse controlada. Uma versão muito maior e mais poderosa desses biomas era o Trono da Cognição. Algumas de suas tecnologias mais famosas foram o Amphistaff, o Yorick, o Dovin Basal, o Gnolith, o Grashal, o Oglith Cloaker, o Oglith Masker, o Vilip e o Imus. No geral, tudo coletado aqui foi e seria muito útil para o Império buscar e dominar o universo conhecido. Dado que outros já estavam começando a capitular diante deles sem violência, pode-se perguntar por que a necessidade de todo esse armamento. A verdadeira resposta a esta pergunta é a ideia de que pode haver outras ameaças além dos Yuzhan-Vong agora, especialmente com a sua presença sendo descoberta e suas origens espalhadas pelo atual universo conhecido. Em breve, alguém pensou enquanto o grupo distinto de droides caçava e destruía os Yuzhan-Vong. Não havia necessidade de mantê-los vivos depois de um certo ponto, e também não era como se alguém fosse capaz de sentir suas mortes através da força. Não haveria Yoda lamentando uma tragédia, ou qualquer outra pessoa sentindo que algo estava errado. Os Yuzhan-Vong rejeitaram a força há muito tempo, a tecnologia e o resto do que quer que esta galáxia fosse. Arrumando tudo, acredito que fizemos um bom trabalho investigando o máximo que pudemos. Porém, não há nada que indique nada, e suponho que seja obra desses trajes que fomos obrigados a usar, certo? Obi-Wan perguntou enquanto um grupo específico de pessoas estava reunido na sala do trono em Tatooine. Sim, a areia do tempo está integrada nesses trajes, e é por isso que usar a força é mais difícil. Anakin aqui me disse que ela vem de um planeta especial conhecido como Mortis. Qui-Gon respondeu já que alguns outros também ouviram essa informação. Isso torna tudo mais difícil. No entanto, a partir da análise, esse buraco negro em Coruscant está diminuindo lentamente. O problema é que a influência do buraco negro ainda está aumentando. Não sei o que está acontecendo, e não acho que alguém mais aqui também. Massi vindo disse. É realmente intrigante. O mais importante é o fato de que tudo isso está ligado ao suposto conceito de caos. Ou pelo menos foi o que afirmaram os relatórios. E Adlidley disse. Muitos Jedi se reuniram aqui, especialmente porque eles eram realmente a única grande quantidade de manejadores da força na galáxia. Então há aqueles companheiros Yuzhan-Vong. A Dingali acrescentou. O Império está atualmente cuidando deles, mesmo que eu discorde dos métodos. Parece que a República Galáctica realmente não existe mais. Muitos ficaram em silêncio diante das palavras de Plo Koon, pois eram verdade.
A grande república galáctica que pregava muitas coisas do bem e da luz, não existia mais. Corrompido do que era antes, tanto agora no sentido espiritual quanto físico da palavra corrompido. Não importa isso. Nossa missão agora é garantir que encontremos uma maneira de impedir que qualquer que seja essa força caótica se intrometa na galáxia. Se isso continuar, nenhum lugar estará seguro. Depois de falar com Skywalker, consegui reunir isso, os próprios Yuuzhan Vong estão sendo empurrados para trás. Mace disse, reunindo a atenção de todos. Ele meio que se tornou o novo líder ou grande mestre porque Yoda decidiu se aposentar de seu cargo. Afinal, ele estava envelhecendo. Mas mesmo assim os Jedi não existiam mais e foram integrados ao Império. Alguém tem alguma outra sugestão sobre isso? Ou devemos voltar lá para tentar descobrir mais algumas coisas? Mace questionou, pesando essas duas opções diante de todos os presentes. Mesmo que eles não sejam mais Jedi, isso não significa que eles ainda não cumpram pelo menos a maior parte do código que lhes foi dado através de seus ensinamentos. Eles escolheriam sair novamente e tentar explorar ainda mais o principal sistema corrompido onde Coruscant está localizado. Eles não tinham outras opções, mas felizmente tinham androides do Império como apoio. A essa altura, o Império provavelmente tinha o controle da maior parte, se não de todo o universo conhecido, excluindo algumas facções maiores e tudo mais. Estava atingindo seu clímax, sua abordagem vitoriosa. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.